Salve, salve, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Foca e Vai. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Manu. E hoje, amor? E hoje a gente tem uma convidada linda. Começa por aí. Ela é linda, ela é cheirosa, ela é simpática. E ela, sem que combinássemos, e inclusive nem eu e o Rodrigo combinamos, está no mesmo tom de cor. Que loucura, né? Da Todo mundo roupa de que a gente verde. tá vestindo. Eu acredito muito que pessoas do bem, elas se aproximam e não é por acaso, e às vezes esses sinais nos mostram isso. Então, a gente tá aqui super feliz, contando com a participação. Da Riula. Seja Hussein, bem-vinda, Riula Seja Sen. muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estar compartilhando um pouquinho da tua história aqui conosco. A gente tem muito para perguntar, para saber da tua história, entender um pouquinho da tua trajetória até aqui, apesar da pouca idade. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, né, amor? Isso, e a gente... Mas, Mas o quê? antes que a gente comece tudo... Não, calma. A gente- Aí eu quero só comentar que a gente quer ouvir a tua história, como o Rodrigo falou, porque a gente te acompanha e sabe que tem muito a inspirar outras pessoas, mas a gente também vai falar bastante sobre autocuidado, Exato. né? Então, fica bem à vontade e seja muito bem-vinda. Agora a gente quer ouvir Não, quem é a Riula. Exatamente. Ah, a gente tu quer roubar que- minha pergunta? Exato. Ladrão de viu só? perguntas. A gente quer saber quem tu é, acima Te de qualquer coisa. apresenta, né? Gente, Pessoal obrigada que tá nos pelo vendo. convite, antes de tudo, né? Um convite muito especial. Fiquei muito feliz quando vocês me mandaram. Como eu falei pra vocês, né? Eu não aceito qualquer convite de vocês, foi muito especial. Então, Muito fiquei obrigada. muito feliz. Meu nome é Riloa Hussein, eu sou biomédica, sou especialista internacionalmente em estética. Fiz 28 anos semana passada. Tinha esquecido desse detalhe quando falou dia 27. 27. Fiz semana passada 28 anos. Minha cabeça ainda tá no 27. Para aí, então. Né? Vamos parar, vou parar no 27 mesmo. E hoje eu tô à frente da minha clínica, né? Onde eu atendo minhas pacientes e também à frente da CEO, né? Da Hilua Beauty, que é minha marca de dermocosméticos, que hoje é uma marca a nível nacional, né? Onde a gente tá com representantes no Brasil inteiro, lojas representantes, enfim. Então, um projeto que tá dando super certo. E é isso. Essa aí sou eu, tô aqui. Vocês podem me fazer a pergunta que vocês quiserem. Legal. Eu tô aqui pra entregar tudo como vocês me fizeram legal. a proposta de Hilo. A gente quer ensinar, ajudar outras pessoas, enfim. Essa é a minha ideia também. Então, fiquem muito à vontade. Que legal, que legal. Mas antes de perguntar mais alguma coisinha, né, amor? Olha aqui que lindo, maravilhoso. Tu Lindo, ganhaste. Na maravilhoso. verdade, tu ganhou e eu ganhei junto, né? Exatamente. Eu, posso sei que usar, ela tu disse tem que eu posso usar, parceria. Judiaria, então eu trouxe vou só usar. pra ela. Eu vou usar. Viu? Ouviu? Legal. Obrigado. Muito Imagina, bacana, vocês muito merecem. obrigada. Espero que vocês gostem. Vamos gostar, Vamos lá. vamos usar bastante. Conta um pouquinho da tua história. Tá. Né? Apesar da pouca idade, poxa, tu é CEO da tua própria marca que tu criou, tu é biomédica com tão pouca idade. E eu acho que isso é inspirador para quem está nos vendo, para quem vai nos acompanhar aqui, vai ver esse podcast. Então, eu acho que é bem legal. Conta um pouquinho da tua história. Como é que tu chegou aonde tu chegou? O quanto tu precisou fazer nessa trajetória para estar onde tu estás hoje? A gente sempre conversa muito, eu e o Rodrigo, né? Que eu imagino que contigo não deve ter sido diferente, porque quando a gente atinge um certo estágio da vida de sucesso, é porque a gente trabalhou bastante. Né? Muito. Dificilmente as coisas caem do céu. Alguém tá pagando essa conta se isso aconteceu. Mas eu imagino que, do que eu te vejo, te acompanho, que tu batalhou muito, né? Pra conquistar tudo que tu tem, né? Muito, né? Ainda, né? Batalho muito. Tava trabalhando até agora, né? Antes de vir pra cá. Olha aí, ó, viu? Né? Então, eu sempre dizia, quando eu tiver a minha empresa, minha marca, eu vou trabalhar menos. Só que, na verdade, a gente trabalha um quíntuplo Muito mais. disso, né? Então, eu era maquiadora, né? Na verdade, eu fazia faculdade. Eu tinha ali, acho que uns 20 anos, acredito, 8 anos atrás, isso, uns 20 anos. Quando eu entrei na faculdade, e aí eu fazia faculdade de fisioterapia. Passei em primeiro lugar, inclusive, na UBRA, e aí eu tinha bolsa mérito, então eu não pagava a faculdade. E aí eu vim do interior, eu sou de Sananduva, é uma cidade de 15 mil habitantes, interior. E aí eu vim pra cá pra estudar. Foi daí que eu comecei a fazer fisioterapia, porque eu queria ir para a área da saúde. Ninguém da minha família era da área da saúde, então eu queria ir para a área da saúde. E aí comecei a fazer físio.
No que eu comecei a fazer fisioterapia, eu conheci meu atual marido, né? Meu marido, o único que eu tive, até o atual marido. É o único marido Meu que eu único tive, marido. meu único marido. Como é que é o nome dele? Lucas. Lucas, fica esperto, Lucas. Ó. Conheci meu marido e no início da faculdade ali, acho que já tava no 2º ano ali de faculdade, conheci ele. E aí, quando eu conheci Lucas, a gente foi morar junto muito rápido. A gente tinha ali 4 meses juntos, a gente foi morar juntos. E com 6 meses a gente noivou. E com 1 ano a gente casou. Ih, foi Deus. avassalador. Foi né? rápido. Quando a gente casou ali, com 1 ano juntos, eu comecei a ver que só a faculdade, pra mim, não tava fazendo muito sentido, né? E eu sempre fui a amiga que arrumava as outras amigas e era a última a se arrumar. Então, era sempre eu que arrumava minhas amigas, maquiava, enfim. E eu sempre gostei, né? Eu sempre me arrumei muito, sempre gostei disso, assim, de me cuidar, né? Toda essa parte de autocuidado sempre foi muito forte em mim. E aí eu pensei, cara, talvez isso seja um nicho, né? Talvez isso seja alguma coisa. E eu sempre fui muito espontânea, nunca tive vergonha, sempre fui a aluna que a mãe era chamada no colégio. Porque, a Hilma, por exemplo, tá puxando toda a turma pra fazer alguma coisa. Daí, isso aqui não era, às vezes, pra coisa boa, né? Às vezes era pro lado ruim. Então, eu sempre tive né? Todo mundo tem seu ladinho aquele, né? No caso. Então, eu sempre tive um espírito muito forte de liderança. E desde criança. E aí, eu pensei que eu poderia usar isso a meu favor. E aí, foi quando eu comecei a fazer alguns cursos de maquiagem. Mas sem pensar, né? No intuito de me tornar maquiadora, enfim. Comecei a ver uns tutoriais na internet. Enfim, aí eu comecei a me maquiar. E isso, 7 anos atrás, quase 8 anos atrás, não era como é hoje a internet. Não tinha Reels, não tinha TikTok, não tinha nada, gente. Era, no máximo, Story, né? E nem era Story ainda, era aquele que nem sumia, sabe? Sim, Então, era bem restrito, assim. Não tinha muita blogueira, enfim. Tinha mais no YouTube. E aí, foi quando eu comecei a me maquiar. E aí, eu comecei a chamar minhas amigas pra maquiar elas. E comecei a maquiar minhas amigas, enfim, vi que eu comecei a gostar daquilo. Aí foi quando eu cheguei pra minha mãe era viva ainda, e falei pra ela, mãe, eu acho que eu quero começar a maquiar também. Ela falou, mas tu vai te desviar da faculdade, não sei o que, tu tem que te formar. Na época, minha mãe tinha câncer. E, então, ela ficava com muito medo, assim, que eu, largasse da faculdade. Ela queria ficar tranquila, né? Tipo, minha filha tá encaminhada, né? Coisas de pai e mãe, né? Né? Eu não sou mãe ainda, então eu não tenho essa sensação. Mas pelo que as pessoas me depois. falam, né? Diz que é algo assim. E eu dizia, não, mãe, tranquilo e tal. Então, eu comecei a maquiar outras pessoas. E aí, eu chamava modelos e maquiava isso na minha casa. E aí, eu comecei a ver que, como eu não era conhecida, não conhecia muita gente aqui, porque eu sou do interior, eu pensei assim, cara, as pessoas não vão me ver, né? E não era, o Instagram não era como é hoje. Era muito diferente, não tinha isso. Pensei, preciso ir para um salão, né? E eu fazia faculdade a manhã inteira e eu tinha a tarde livre. Aí lá fui eu, peguei minha maleta e bati em salão, da Zona Sul, também na Zona Norte, nenhum salão me aceitou. Aí cheguei num salãozinho aqui na Zona Sul. Gente, eu tô congestionada, tá? Desculpa. Então, eu cheguei num salão, né? Cheguei num salão aqui na Zona Sul, um salão pequeno, que hoje, inclusive, já até fechou esse salão, de tão pequenininho que era. Me aceitou. E eles disseram, não, tu pode começar aqui com a gente, só que a gente não tem cliente de maquiagem. Tu vai ter que conquistar as suas clientes. Falei, bom, tudo bem. Então, eu expliquei, olha, eu estudo de manhã e eu posso vir na parte da tarde. E aí, a dona do salão me falou, bom, tu pode trabalhar aqui, só que tu tem que vir todos os dias de tarde. Mesmo que tu não tenha cliente, mesmo que tu não vá maquiar, tu tem que ficar aqui no salão, porque as pessoas têm que te ver. Falei, tá bom. Aí, eu ia pra faculdade de manhã e de tarde eu ia direto pro salão. Né? E fisioterapia é uma faculdade muito difícil, né? Ela é uma faculdade que requer muito estudo. Então, eu levava os livros e eu tinha bolsa mérito. Então, eu não podia tirar nota menos que 8. Senão, eu perdia a bolsa. Sim. Então, eu conciliava muito. Eu estudava na Ubra, em Canoas, e morava aqui na Zona Sul. E aí, eu ia de trem pra faculdade. E eu sempre no trem, eu tava com o meu livro ali, minhas coisas, estudando. E aí, foi quando eu comecei nesse salão. E eu tinha que ficar o dia todo lá. E eu precisava trabalhar, e eu não queria, né, ficar parada. E aí eu comecei a maquiar todas as pessoas que trabalhavam no salão. E aí as clientes viam elas maquiadas, perguntavam de quem que era a maquiagem, daí elas diziam. E daí ofereciam, enfim, uma maquiagem, elas não aceitavam.
porque, né, não queriam pagar, enfim, eu falava, não, então eu vou te dar uma maquiagem de cortesia. E aí, a partir daí, eu comecei a trazer as clientes pra mim, porque daí eu maquiava elas de graça, elas viam o meu trabalho, e aí elas começaram a vir pra mim, e daí no final de semana tinha 1, 2 maquiagens, e muito Instagram, fazia muito tutorial, muito vídeo, enfim, coisas que as pessoas não faziam na época, né, e que, na época era uma coisa bem privada, e eu fazia. Às vezes ficava até madrugada, assim, gravando tutorial. E aí eu comecei a ficar mais conhecida. Foi quando eu comecei a maquiar mais, e aí eu saí desse salão, abri o meu próprio estúdio em casa. Aí meu marido tinha o estúdio dele no nosso quarto, que meu marido, hoje ele tem empresa dele, mas na época ele também fazia algumas coisas em casa. E eu tinha o estúdio de maquiagem no outro quarto. E aí, no final de semana, eu tinha um monte de cliente. E ele saía de casa até, ele saía do apartamento. Que ele dizia, não, eu quero deixar um ambiente mais profissional pra ti. Pra elas não passarem na cozinha e esbarrar comigo. O apartamento tinha 50 metros quadrados, né? Então, tipo, não tinha como. E aí, comecei a maquiar e comecei a dar cursos. Comecei a dar curso profissional. E aí, comecei a ver que eu tava começando a crescer e tava começando a ser vista. A MAC Cosmetics, que é uma marca que tu deve conhecer, me chamou pra fazer workshop. Então, eu comecei a ver que eu tava crescendo. E aí, eu abri o meu próprio estúdio ali na Praia de Belas. Aluguei uma sala e abri. E comecei a dar muito curso profissional. Muito. E aí, eu vi que eu não queria mais ficar na fisioterapia. Que eu não ia seguir pra área da fisioterapia. Que eu ia ir mais pra área da estética, né? E aí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o que eu poderia ir para estética, que eu comecei a gostar. E eu não queria ir para fazer um tecnólogo, eu queria uma faculdade. E aí, minha mãe faleceu. Minha mãe tinha câncer, né? E aí, ela estava fazendo tratamento e ela acabou falecendo. Isso em que ano? Isso foi em 2017. 2017. 17 para 18. Aí, minha mãe faleceu. No que ela faleceu, eu tive um pouco mais de coragem de arriscar. Porque eu não tinha muita coragem de arriscar, porque eu pensava que eu ia deixar ela preocupada, que ela ia ficar preocupada comigo em questão, né? Tipo, né? E Como é que tu agora, vai né? trocar de faculdade? E eu sempre brinco, às vezes eu até falo nas palestras, eu digo, depois que ela foi com Deus, aí eu tive coragem de conseguir fazer algumas coisas que talvez ela ficaria com medo. Então, eu tinha preservava muito ela, né? E aí, ela faleceu. No que ela faleceu, eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu não quero mais fazer fisioterapia. Quero trocar para biomedicina. Ele falou, mas o que é biomedicina? Ninguém, gente, na época. Não era como é hoje. Não era, tipo, total. eu comecei, quando era naquela época, ninguém injetava direito. Não tinha nem... Tinha cursos que biomédico não podia fazer, só médico, né? Então, ainda tem, né? Mas na época tinha um preconceito muito grande com biomédicos fazendo procedimentos estéticos. Só médico podia, só dermatologista podia. E aí, eu disse, biomédico faz isso. Daí ele falou, bom, né? Se você quer, você já tá trabalhando, você já tem teu dinheiro. Se você consegue pagar, porque eu abriria a mão da bolsa, né? Sim. Da Ubra. Sim. Aí eu cheguei na Ritter, aqui na Zona Sul, e falei, olha, eu tenho bolsa lá, minhas notas são tais, daí eles me deram bolsa de 70%. Ai, que bom. Aí, aí quando eles me deram essa bolsa, eu falei, então tá, então eu vou mudar. Lá fui eu, mudei tudo de novo, saí da fisioterapia e entrei pra biomedicina. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu, minha família, as pessoas. Imagina, eu sou de uma cidade de 15 mil habitantes. É difícil, quando tu é do interior, tu dá a cara a tapa. Super conservadores, né? Muito, demais. E mudança é algo que não é tão bem visto às vezes, né? Não é bem interpretado, né? Exatamente. Então, as pessoas diziam, queria ser fisioterapeuta e depois maquiadora, agora o que quer ser tu biomédica? não te decide, né? Eu imagino que o julgamento essa daí não sabe o que é. Nossa, Né? tu não tem noção das coisas que eu ouvia. Meu Deus do céu, eu sempre digo, eu fui muito apedrejada na minha carreira. Até hoje, às vezes, sou. Hoje em dia eu tenho uma postura diferente, então as pessoas não têm mais a ousadia que tinham, né? Então eu amadureci, enfim, mas eu fui muito apedrejada. Vocês não têm noção das coisas que eu recebi, assim. Quem me acompanha, eu tenho seguidoras que me acompanham há 7 anos. E elas sabem direitinho, assim, todo o caminho, né, pra chegar. E de onde é que tu tirava força pra continuar acreditando que tu tava no caminho certo? Enquanto muitas pessoas, inclusive da tua família, questionavam isso. Eu venho de uma família humilde, né? Eu não venho de uma família rica, nem classe média alta, é classe média baixa mesmo. E eu vou ser muito sincera contigo, a minha força é de tipo, se eu não tiver isso, eu não tenho nada.
entendeu? Se eu não fizer por mim... Se eu não fizer por mim, eu não tenho quem faça. Minha mãe faleceu, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 4 anos, tenho relação com meu pai, amo ele, mas eu sei que eu não posso contar com ele. Meus irmãos, ok, tem o trabalho deles, mas tem a vida deles, então, meu marido, claro, meu Deus, né, minha vida, ele, mas... eu digo, é casamento, a gente tá junto, a gente se ama, mas a gente não sabe do dia de amanhã, né? Eu sei que vocês são casados, eu também sou, mas a gente não sabe, né? Eu sou muito realista. Então, eu sempre digo, pode ser que amanhã, não quero mais ficar contigo, entende? E aí, vou fazer o quê? Vou estar em casa esperando ele voltar do trabalho? Não, né? Não tô julgando quem faz isso, mas eu sempre pensei muito em mim e por mim, desde ali dos meus 22, 23 anos. Então, o que era a minha força? Minha filha, fora que é tu e tu. E até hoje eu penso assim, né? Então, eu não tenho muito assim... Eu não tenho tempo pra não ter força. Que é o que eu digo pras pessoas. As pessoas dizem, nossa, Rilo, aqui, que força. Eu digo, gente, eu não tenho tempo pra não ter força. Eu não tenho tempo pra ficar esperando as coisas caírem do céu. Eu tenho que agir, porque ninguém vai agir por mim, ninguém vai fazer por mim. Então, eu sempre pensei dessa forma. Então, por isso que eu sempre fui. E eu sempre digo, eu nunca olhei muito o que estava acontecendo ao meu redor. As coisas aconteciam e eu seguia indo. E até hoje eu sou assim, eu vou indo. Tipo, acontece uma coisa ruim, eu meio que deixo de lado a coisa e vou indo. Não para, né? Não, a minha terapeuta, ela até diz assim pra mim, a tua cabeça é uma coisa que eu quero estudar um dia, porque tu tem uma caixinha na tua cabeça e tu consegue dividir tua vida pessoal, tua vida profissional e os teus problemas pessoais e profissionais. Se eu tô tendo muito problema na minha vida pessoal, não afeta a minha vida profissional, porque eu consigo separar. Então, sempre foi assim, minha mãe faleceu, eu fiquei 1 semana fora do Instagram, na outra semana eu voltei, porque eu sabia que eu precisava voltar, né? Entendo, sofro até hoje. Minha mãe é o amor da minha vida até hoje. Sofro com a falta dela todos os dias. Mas eu tinha que seguir. Tu aprendeu a lidar com isso. Aprendi a lidar, com certeza, com certeza. E tu já fez... Olha, de Vai, novo, vai, né? vai. Não, é que a Não, gente... agora tu te empolga. Não, eu vou falar, Kátia, calma. É que a gente, todo o santo episódio do podcast que a gente grava, a gente acaba falando de terapia. Porque, Literalmente e aí pegar esse não ponto, vou viu? puxar, né? Eu tenho um viés, né? Mas eu Sim. não quero... Mas é que, de alguma forma, é um jeito de, talvez, e até te pergunto se é uma força pra ti o processo. O trabalho é uma exato. fuga. De vez em quando a gente enxerga eu e minha terapeuta como uma fuga dos meus problemas, né? Das coisas pessoais que eu tenho. Mas é uma fuga saudável, porque o meu trabalho, ele não me faz mal. Ele te faz bem. Exatamente. Ele faz bem. Isso. O meu trabalho, hoje, o bem que eu faço para as pessoas e a Exato. forma que foi indo, foi tudo acontecendo, ele me faz bem. Então, ele não é uma fuga ruim, né? Como uma fuga em álcool, enfim. Sim, exato. Não, ele é uma fuga boa e é uma fuga que me faz Saudável. bem. Exatamente. Se todos pudessem, né, escolher, Né? colocar energia no que traz retorno não só pra ti, porque tu tens, mas pra outras pessoas também seria ideal, né? Exatamente. Então, a gente enxerga dessa forma. Mas é uma fuga tranquila ainda. Não é algo assim que, nossa, né, me faz Sim, tu não mal. tá negligenciando a família, Não, né? Aquela coisa toda. Não. Tudo tranquilo. E aí, eu maquiando, enfim, troquei, comecei a fazer biomedicina. Só que eu sempre tive muito foco na minha vida, assim. Fui muito focada. Quando eu fazia fisioterapia, eu já sabia que no futuro eu ia trabalhar com alguma coisa e por isso que eu comecei a trabalhar com a maquiagem para trazer essas pessoas da maquiagem para físio no futuro. E na biomedicina a mesma coisa, né? Quando eu entrei na biomedicina, eu pensei todas as minhas clientes de maquiagem, eu fazia sobrancelha também, enfim, vão vir para fazer injetáveis comigo, e dito e feito. Né? Eu fui indo. E eu sempre mostrei muito o processo, né? Isso eu faço muito até hoje. Eu mostrava toda a minha faculdade, eu mostrava as coisas que eu fazia na faculdade, eu mostrava o que eu estava estudando, eu mostrava congressos que eu ia na faculdade. E eu sempre fui muito assim, tem congresso de tal coisa? Bora, vamos. Vou. Não sei o que, vou. É final de semana? Não interessa. Passava o final de semana todo maquiando, no domingo ia em congresso. Então, sempre, né, trabalhei muito e mostrei muito tudo que eu fazia. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo que é um diferencial meu. Hoje em dia as pessoas fazem isso, mas na época... que é o que eu boto na cabeça das pessoas. Gente, não tem como vocês compararem. Como é que tu cresceu? Gente, na época que eu fazia isso, ninguém fazia. Entende? Então, eu fazia... Hoje em dia, todo mundo faz. Então, pra ti te destacar hoje, tu tem que ser bem diferente.
né? Não adianta só tu mostrar a tua água aqui que tu tá tomando e tu tá aqui no podcast. Não. Aham. Então, na época, as pessoas não faziam muito isso. E eu fazia, botava a cara de tapa e ia, né? Uma coisa que era algo diferente. Sim. Então, hoje, igual quando as pessoas perguntam, eu digo, gente, pra você se diferenciar, tu tem que ser diferente. Tu tem que fazer a mais, tu tem que entregar a mais, né? Porque senão vai ser só mais um da multidão postando. Mais do mesmo, né? E tem que Exatamente. perder a vergonha, né? Porque eu acho que tem muita gente que tem muita vergonha ainda, né? E a vergonha, e não só a vergonha, mas também o medo do julgamento. Eu digo, não consigo entender porque as pessoas têm medo do julgamento, né? Esse eu nunca tive, né? Tanto Ai, que eu coisa fiz bem tudo boa. que eu fiz até hoje sem medo. Porque as pessoas falavam muito, né? Diziam, que... Por exemplo, quando eu e o Lucas a gente se conheceu, ele não tinha condições, né? As condições que ele tem hoje, que a gente tem hoje, Sim. nem perto disso, né? Nossa, a gente morava em apartamento alugado, a gente Sim. cresceu juntos, o carro dele era financiado, que eu sempre brinco com ele. Então, a gente não tinha o que a gente tem hoje. E as Sim. pessoas, depois, quando a gente começou a crescer, e ele também abriu a empresa dele e começou a crescer, as pessoas não enxergavam isso. Elas enxergavam o quê? Eu, maquiadora, ele, empresário, eu, maquiadora e fazendo faculdade, né? Ele, empresário, porque a empresa dele já estava começando a rodar. E aí me julgavam dizendo assim, não, mas é fácil porque ele tem dinheiro. Ai, Entende? Que coisa horrível. Sim. Isso eu ouvi muito, gente. Muito, muito. E- Eu imagino. Infelizmente, a gente já falou, mano, a gente conversa muito, né? Como a gente vive num país extremamente machista. Totalmente. Que coisa As horrível. mulheres isso são machistas, né? Exato. exatamente. E na própria, né? A própria mulher já é, porque, como tu mesmo disse, as pessoas tiveram linda, maravilhosa desse jeito, né? O maridão trabalhando, tu Claro. fica fazendo cursinho, maquiando à vontade. Sim, não, diziam, ela brinca de maquiar. Eu escutava isso direto e eu ficava, que nossa. raivinha. Nossa, eu acordava 4 da manhã pra maquiar, formanda, maquiava a noiva. Ih, gente, nossa, se eu for contar pra vocês minha trajetória como maquiadora, nossa, eu trabalhei muito mais do que eu trabalho hoje, eu digo. O maquiador trabalha muito, né? O dia inteiro ali em cima, por exemplo, uma noiva e madrinha, tu fica o dia inteiro numa posição totalmente ruim, sabe? Eu sei, porque quando ela vai pro salão, eu brinco com ela, por que demora 3, 4 horas no salão? Ela, tu me demora. quer bonita? Eu, É claro, isso. então, me deixa lá E no salão. demora, Tá e bom, demora. tá. Então, verdade. eu escutei muito isso, muito, muito mesmo, né? Hilua, é muito fácil, né? Ela chegar onde ela tá chegando se o marido dela é rico. Eu digo, gente, mas ele não tinha um pinto pra dar água quando eu conheci ele, pelo amor de Deus, sabe? A gente tá crescendo juntos. Então, foi muito... Isso te confesso pra ti que é uma coisa que me tirava um pouco do sério, né? Porque eu sabia que a Sim. situação não era aquela. E até hoje, né? Sei que não é. Então, isso me tirava um pouco do É sério. injustiça, né? Isso, Irrita, né? a injustiça. É. E aí, isso era uma coisa que as pessoas viam que me irritava e elas vinham pra cima de mim com isso. Então, isso foi uma coisa que me desestabilizou um pouco, mas eu sempre segui muito. Tanto que hoje isso... Eu digo, sou mais rica que ele hoje. Coisa Então- boa. Ai, que delícia. Então, hoje... Hoje é isso que a gente precisa. A gente precisa de mulher empoderada. é mulher isso que... aí. É eu que Né? mando. Isso Eu aí. bati na mesa, viu, Jorge? É isso mesmo. Hoje o jogo virou Que e aí coisa as boa. pessoas acabam que legal. hoje elas não falam mais, né? Porque realmente não tem o que elas falarem. Então eu comecei e aí eu me formei como biomédica. Quando eu me formei como biomédica, eu fiz a transição. E foi muito difícil pra mim. Eu fiquei com muito medo internamente Sim, da acredito. transição, né? Tu, maquiadora, maquiagem tu erra, tu apaga, né? E deu. Agora, tu injetar né, algo em alguém, tu tá colocando a vida da pessoa em risco, né? Por mais que fiz toda a faculdade, fazia curso, especialização, eu tinha medo no início, né? E tanto quando eu abri a minha clínica, eu abri com o mínimo possível, né? Quando eu abri minha clínica, eu tinha lançado um curso online de maquiagem profissional, eu tinha vendido muito nesse curso. E aí, quando eu vendi muito nesse curso, eu fiz uma reserva para eu poder abrir a clínica, né? Eu e o Lucas abrimos, o Lucas me ajudou para abrir a clínica, né? Abrimos juntos. E a gente sempre brinca, a gente fez várias coisas no meu cartão de crédito, conforme eu ia trabalhando, eu ia pagando com o dinheiro já no trabalho as coisas da clínica, sabe? E quando eu abri a clínica, eu tinha medo de contratar minha secretária, porque eu tinha medo que eu não tivesse paciente suficiente para pagar a minha secretária. Tanto que quando eu abri, eu até comentei com ele, eu disse assim, acho que eu vou abrir sozinha. Se tiver paciente, né, aí eu contrato alguém. Ele falou, não, abre já, contrata uma secretária, pelo menos para pagar tua secretária, tu vai ter dinheiro. E aí eu lembro o primeiro dia de clínica, quando eu abri,
Aí eu tinha 3 pacientes agendadas já, né? Que eu tinha aberto antes, informado. Quando eu postei o primeiro lábio que eu fiz, hoje eu sou bem conhecida pelos lábios, encheu a agenda. E foi meu primeiro Olha só. lábio. E aí foi indo. No início eu não cobrava consulta, então as pessoas iam muito pra me conhecer, iam muito pra ver como é que era. E eu sempre fui, sou até hoje muito acolhedora. Se tu for lá, tu vai ficar 1 hora em consulta comigo. Só pra eu saber o que tu bem quer, o que tu importante, já né? fez, qual que são Aham. as tuas queixas. Então, essa primeira consulta pra te poder me conhecer e eu te conhecer. E as pessoas não faziam isso 2 anos e meio atrás. Tu chegava, quero fazer botox, chegava, sentava na cadeira, fazia o botox e ia embora. Então, as pessoas pensavam, ela tem uma consulta de avaliação. E eu comecei a fazer os procedimentos mais simples, foi indo. Em 6 meses a minha agenda tinha lotado pra 1 ano. Ai, que legal. E aí eu fiquei com lista de demais. espera de 1 ano, e aí eu comecei a ser Lista de espera ainda. lista de espera ali de 6 meses, só pro show. próximo ano Nossa, que loucura. eu teria agenda. E aí comecei a ficar conhecida. E aí, quando eu abri a clínica, eu fiz alguns manipulados para as minhas pacientes, né? E aí, a partir desse momento, que eram produtos para pele, elas começaram a gostar daquilo também. Eu disse, opa, pode ser que isso seja um mercado no futuro. E aí foi Ai, quando surgiu. Que legal. Que Que legal. momento tu te deu conta dentro dessa... meteórica, né? Porque foi muito rápido, né? Tu tá com 28 anos, tu abriu a clínica, tu tinha quanto? 26. 26. 2 anos. 25 e meio. praticamente. Isso aí. Que 2 anos e momento meio. tu te deu conta que explodiu tudo? Eu Quando é que caiu? até... Ou tu ainda tá Não, eu não Tá caindo a enxergo ficha. assim. Eu não enxergo assim. Não enxergo de nenhuma forma. Quem me lembra isso são as minhas próprias pacientes. Inclusive, essa semana eu tive uma paciente que ela começou a falar... Eu tava ali na maca, terminando o procedimento, daí ela se olhou, me agradeceu, e ela disse assim, cara, tu não deve ter noção, né? Eu disse, do que ela disse, tu não deve ter noção. Faz 1 ano que eu tô esperando pra consultar contigo. E tu não tem noção do quem tu é, como as pessoas esperam pra tu aqui, o que tu entrega pras pessoas. E ela começou a falar um monte de coisa. Tu tem 28 anos e tu não consegue ter noção, né? Ai, que legal. E daí, foi bem emocionante. E aí eu falei, não consigo. Daí ela falou, que bom que tu continue com essa humildade, então. Ai, que legal. Então, eu não enxergo, realmente. Quando eu vou em eventos, por exemplo, que eu dou palestra, que fico 2 horas tirando foto com as pessoas, aí cai um pouco a ficha, assim, mas eu não consigo. Eu sempre digo, eu brinco, eu digo que é como se eu fosse... Eu não me enxergo desse jeito. Até minhas amigas, assim, dizem, ai, Hilua, bora, te preserva, minha filha tá demais. Tipo, quando a gente sai em alguma festa, alguma Sim. coisa, né? Hilua, vamos lá, te coloca no teu lugar. Eu digo, ai, gente, me deixa, sabe? Então, eu não me enxergo assim. Né, não me enxergo. As pessoas até dizem, é um fenômeno. Eu digo, gente, pelo que amor de amor, Deus, que legal. não enxergo dessa forma. Mas, sei a posição que eu tô, sei que as pessoas, né, querem consultar comigo, gostam dos produtos e querem estar perto de mim, enfim, né? Mas eu não enxergo, assim, tipo, como algo deslumbrante, assim, não me deslumbra. Que legal. Não perde isso, então. Não, não jamais, Perde isso, porque eu tenho jamais. certeza que é o que tá te talvez, levando aonde tu não imagina que Que possa bom, chegar mais que ainda. bom, fico feliz. Isso é fico muito feliz. legal, que bacana. E deixa eu aproveitar e te perguntar, mudando um pouquinho. Eu olhei, o teu nome me chama muito a atenção. Da onde veio o Hilua Hussein? Hilua Hussein. Então, o meu nome ele é árabe, né? O meu pai é árabe. Então, o meu pai, quando ele era jovem, eles vieram pro Brasil, ele é da Palestina. E aí, ele conheceu a minha mãe. Minha mãe era funcionária de uma loja que ele era funcionário também. E a tua mãe era brasileira Minha mãe é também? brasileira, do interior. Ela veio para Porto Alegre para trabalhar. Minha mãe não tinha nem ensino médio, nem nada, assim. Ela veio pra trabalhar mesmo, fazer faxina, enfim, né? E meu pai trabalhava nessa loja também, que era uma loja de árabes, né? E aí, como ele era árabe, enfim, eles gostavam de contratar quem era, né? E aí, eles se conheceram, meu pai e minha mãe. E aí, depois que eles se conheceram, eles abriram um mercadinho da Duque até, aqui em Porto Alegre. Depois que eles voltaram de volta pro interior, né? Sim. E aí, o nome do meu pai é Issa Hussein Hamad. Issa Hussein Hamad. Ai, que legal. E aí, meu nome é Hilua Issa Hussein Hamad, porque o filho do árabe leva o nome do pai no sobrenome. Tanto que eu não tenho o sobrenome da minha mãe, por exemplo. Olha só. E aí, é meu nome. É um nome muito forte, né? É uma marca muito que eu forte, digo, né? É verdade. É uma marca. Tanto que a minha marca Verdade. carrega meu nome, né? E foi até Aham. As pessoas, inclusive, usam Hilua Beauty e não sabem que é meu nome.
né? Eu Sim, tenho representantes e lojistas, né? Goiânia, Imagino. Brasília, enfim, que não sabem, né? Claro, eles contam a história e tal, que tem uma biomédica, mas eles nem sabem que a biomédica é a Hillua, entende? Eu já tive pacientes que chegaram na minha clínica, novas, né? E aí, na minha clínica, tem um expositório com os produtos. E disse que olhou pro produto... E a Alessandra me contando, que é a minha secretária, né? Olhou pro produto, olhou pra Alessandra e disse... Eu tenho isso aí em casa. Olha só. Olha que Assim, eu tenho isso aí em casa. Daí a Alessandra falou, é da marca da doutora? É sério? Olha Sim, só. carrega o nome dela. Ela, nossa, eu nunca imaginava. Então, até daí, depois ela me contou na consulta, e aí eu fico feliz quando isso acontece. Porque eu não quero que as pessoas usem porque é meu, né? Eu quero que as pessoas usem porque é bom o produto, enfim. Sim. E é muito bom, né? Olha aí, ó. Não Fiquem porque é espertos, meu. é muito bom, viu? Ó. Não porque é minha marca, mas os meus produtos, a minha linha Hillua Beauty, né? Ela foi estudada, né? Agora ela vai fazer 1 ano em agosto. E ela foi estudada por 2 anos. Desde antes de eu começar a me formar, eu já estudava fórmula. Então, eu fazia cursos de cosmetologia. Então, cursos online, enfim, de fórmulas de produtos. Porque eu sempre gostei muito dessa parte da ciência. Eu sempre digo, a minha estética ela é baseada em ciência. Tudo que eu faço tem artigo científico, eu gosto disso, né? Tanto que quando eu faço curso fora do país, sempre são cursos em cadáveres frescos, enfim, por causa da ciência, né? Eu gosto disso. Então, quando surgiu o Hillua Beauty, quando eu decidi lançar a Hillua Beauty, eu já tinha a linha da clínica, os manipulados para as minhas pacientes, e as fórmulas já eram minhas. E eu vi que elas tinham gostado, e daí eu comecei a juntar dinheiro. É muito caro lançar uma linha, gente. Vocês não têm noção, assim, a nível nacional, assim, é muito difícil. E aí eu fiquei 1 ano e pouco juntando dinheiro para poder lançar a Hillua Beauty. E quando eu lancei, meu primeiro lançamento foi o Yellow Magic, que é esse, que é o nosso best-seller, inclusive. A gente já vendeu em 1 ano Já mais tô querendo ele pro banheiro. Ele é maravilhoso. Tu vai amar. Hoje, quando tu fizer teu skincare, tu vai tirar a fazer, com maquiagem com o certeza. nosso moussezinho. Tá viradinho. A frente dele é essa Esse aí, ó. aqui, é Isso. verdade. Tu vai tirar a make com ele tem aquelas escovinhas, sabe? Adoro. Pra tirar tudo e depois tu vai passar o sérum. O nosso sérum, ele vendeu no lançamento em 24 horas, 5.000 unidades. Nossa Senhora. Foi Um fenômeno mesmo, Foi pelo amor de a live Deus. de lançamento. Foi sensacional. legal. A gente bateu 1.000 e poucas pessoas na live, quase 2.000. Que bacana. Então, a linha vem crescendo, tá crescendo. A gente tem lançamento esse mês de novo. Até final do ano tem vários lançamentos. E tá sendo muito legal. A gente foi convidada até pra Feira Brasileira do Varejo, que teve agora. A gente teve expositor lá. A gente foi uma das únicas marcas que não pagou pra estar lá, né? A gente foi convidado. Então, a gente teve um stand de esquina só nosso, De como esquina ainda, e convidados. é caro, stand de Né? esquina, eu sei, que já é caro. Olha. Bem na frente inclusive, bem na frente do CDL, que era tipo onde tava tendo as palestras ali e tal. E aí a gente foi convidado, imagina, né? A gente foi, obviamente. Saímos até, demos entrevista pra RBS e tudo. Foi bem legal. Foi bem legal. E sempre tu à frente dessas ideias. Sempre. Tudo. Sempre tudo tu faz porque tu se dá conta. Não, ninguém diz, quem sabe tu faz isso. Não, tu. Não, eu acho que, modéstia à parte, eu tenho uma visão, né, bem pra frente, Sim. assim, enxergo uns anos na frente sempre. Eu sempre digo que a minha mãe me ajuda muito, eu acho, né, porque deve ter alguma coisa divina aqui, Com não certeza deve ser... deve ter essa conexão lá em cima que não tá te tem dizendo, algo, vai, filha. não tem algo que não seja isso, tenho certeza. Mas tudo, por exemplo, a marca, ela é toda voltada para esse mundo das fadas, né? Porque as minhas pacientes me chamam, desde que eu comecei a atender, como, tua mão é de fada. Tua mão é muito leve, eu não sinto dor quando tu faz o procedimento em mim. Quando eu maquiava, elas diziam a mesma coisa. Tua mão é muito levinha, né, na maquiagem, eu não sinto dor. E aí, o ano passado eu dei uma palestra e quando eu fui entrar na palestra, a moça da palestra me chamou e disse assim, agora com vocês a nossa fada da beleza. Quando ela falou nossa fada da beleza, eu entrando na palestra e vindo na minha cabeça um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu entrando assim e vindo toda a minha marca na cabeça. Quando eu fui apresentar a marca, né, que eu queria pro design, eu expliquei pra ele tudo que eu queria. Eu quero 2 asas que formando elas virem um H, só que eu não sabia fazer, né? Olha que legal. Porque as 2 asas juntas é um H, né? De Hillua. Que viria um H e tal, e tem que ser todo nesse mundo de fadas. E o cara, ele é maravilhoso, o Matheus. Eu sou apaixonada por ele. Eu digo que um dia ele vai trabalhar só comigo. Que é o meu design, enfim, que faz todas as coisas da marca. Ele entra na mesma vibe que eu. Abre a embalagem ali pra te ver como é que ela é dentro. Tu quer que eu te alcance? Vou ter aqui pra ti, ó. Tanto que isso aqui, ó.
Olha com a boca que é mais fácil. Ela é como se fosse um livro, né? Que como é o nosso primeiro lançamento, Ai, a que gente legal. quis abrir o mundo das fadas para as pessoas entrarem. Bem Demais. encantador, Então ele é né? bem... Aham, A que nossa legal. marca, ela é toda assim, voltada para isso. Que E isso foi lindo. muito meu. E aí foi indo, e a gente tem É isso meu. até hoje. Eu ia comentar, né? A favor. Tinha Ô, que... Vila, tu imaginou teu nome, assim, um produto? Passou pela tua cabeça em algum momento isso? Então, em 2017, acho que foi, eu já maquiava. Eu mandei um e-mail para uma fábrica, né? Porque eu queria lançar um rímel. Tipo, eu pensei, tem pouco rímel no mercado, eu vou lançar um rímel. E aí eu já tinha pensado em ser meu nome, alguma coisa assim. Mas aí quando ele me mandou o orçamento, eu falei, nossa, nunca, né? Isso nunca vai ser pra mim. Então, assim, sempre sonhei, mas eu nunca imaginei que ia se tornar tão rápido como tá hoje, né? Hoje a gente tá com 4 funcionários, a gente tem escritório, tipo, nossa, outra coisa, né? Outra vida. A gente tem agência em São Paulo, que Outra cuida da estrutura, gente, né? uma estrutura gigante em um ano, né? Então, eu nunca imaginei que ia ter essa repercussão que tem hoje. Inclusive, eu tenho feedbacks incríveis, assim, das pessoas que usam, né? E às vezes nem eu acredito, eu digo, meu Deus, olha essa pele, o que aconteceu com essa pele, com o produto, de tão bom que é o produto, sabe? Então, eu fico muito feliz de ver, só que hoje eu nem enxergo mais como meu nome. É uma coisa que apaga que é meu nome e é minha marca. Entende? É como se meu nome não fosse Hilwa. Eu não enxergo mais como meu nome escrito ali. Eu olho como minha marca mesmo. Bah. Então, eu não tenho mais a visão de, tipo, é o teu nome que tá estampado ali. Não, é minha marca. Entende? Então, eu não enxergo assim. Então, é algo tão grande, que está se tornando tão grande, vai se tornar muito mais, que eu não enxergo mais como minha marca. Eu acho que é como as pessoas que têm umas mega empresas que levam o nome que não enxergam mais como nome, né? De tanto que eu... E eu admiro, assim, nossa, admiro demais. A marca é sensacional. E, obviamente, que tu usa tudo, né? Tudo. Testa tudo antes. Tudo, os Como testes. é que tu te cuida até? Eu já querendo mudar, desvirtuar um pouco, mas como é que A gente tu é te assim, cuida? a gente tá indo pra A cá, gente daqui a fala gente de muda tudo. pra lá. Vira, Vai. é isso, é sobre isso. Como é que Como tu eu te me cuida? cuido em relação a procedimento ou skincare ou tudo? Tudo, assim, no sentido do autocuidado mesmo, Tá. assim, porque, assim, a gente fala, o autocuidado, isso impacta, inclusive, na imagem, né, e existem estudos que mostram que a questão do visual impacta no sucesso das pessoas. Demais. né? Isso eu vejo muito nas minhas pacientes, assim. Várias me dizem, Hilwa, depois que a gente fez os procedimentos, eu fui promovida, depois que a gente fez os procedimentos, eu me senti mais forte nas reuniões, enfim. Eu faço todos os meus procedimentos estéticos em mim mesma. Tu te aplica? Todos eu me aplico. Ai, que medinho. Todos eu me auto-aplico. Me anestesio e me aplico. Eu não consigo abrir mão de deixar outra pessoa aplicar em mim as coisas por enquanto. Por enquanto eu sigo fazendo, daqui a pouco eu sei que eu vou acabar desistindo e vou entregar pra alguém, porque começa a ficar muito difícil algumas sim, coisas a mais. sim. Mas eu faço terapia, né, uma vez por semana no mínimo. Pra mim esse é o maior autocuidado que tem. Eu cuido muito da minha pele, eu uso só Hila Beauty, eu não uso nada mais além de Hila Beauty na minha pele. Sempre Hila Beauty e maquiagem, enfim. Eu treino 5 vezes na semana, então eu treino às 7 da manhã, né? Eu acordo 6 e pouco, então isso eu acho que é uma coisa que me ajuda muito nessa parte de foco, né? Porque eu sei que eu tenho que acordar aquele horário e meu personal vai estar lá me esperando. Então isso já começa como, né, algo ali que tu não pode abrir mão. E eu tenho uma alimentação extremamente regrada também, né? Durante a semana eu como direitinho, final de semana daí não, né? Aí eu me jogo. Ai, Me ser jogo daí não, humano, mas né? eu vou, né? Dá, Eu sou uma dá pra pessoa, aproveitar, né? é. Tem que ter. Eu acho que o autocuidado, ele vem não tanto assim, claro, o externo importa, mas o interno é muito importante, né? Essa parte de... Eu faço terapia, então eu cuido muito da minha cabeça. Como a gente tem uma exposição muito grande... Imagina, eu tenho 60 mil seguidores, mas ali o meu público de visualização de story é 12, 13 mil pessoas todos os dias. Então, tu imagina, tu aparecer para 12 mil pessoas todos os dias, é algo assim que tu recebe de tudo. Então, tu tem que estar com o teu psicológico muito preparado, né? Então, eu sempre tô com a terapia em dia, enfim, porque senão a gente não aguenta, né? Então, eu acho que o autocuidado também tem muito a ver com o interno, não só com essa parte externa. Eu não arrisco, mas eu já digo, com certeza o interno é o principal. E reflete Porque o externo, fora, né? eu ia te comentar isso, o externo é reflexo do teu interno. Totalmente. Se tu não estiver bem contigo,
Então, esquece, não adianta. Vai ser literalmente o make falso. Sim. E que em algum momento vai cair. Exatamente. Né? Então, que legal. E tu viu o que a Yula falou, né? Literalmente constância e disciplina, que é o que a gente sempre fala, né? Muito. Tu treina todos os dias de manhã. Todo né? dia. Tu vai todos os dias pra empresa. Todos os dias tu vai pra tua clínica. Todos os dias. Olha só. Eu tenho a agenda aberta todos os dias. Regrada na alimentação, todo santo dia. E isso muda Exceção dos muito. finais de semana, que Isso normal. muda muito, 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 muito. Inclusive, eu vou pra clínica todos os dias, eu tenho agenda aberta todos os dias. A minha clínica é no 12º e o meu escritório é no 9º. Da Hilo Beauty. Então, eu fico entre os dois. Quando eu tenho uma folga na minha agenda, tipo, 20 minutos na minha agenda, eu desço nas meninas de Hilo Beauty pra conversar com elas, alinhar alguma coisa, subo. Às vezes eu pego o meu almoço, eu como aquelas marmitinhas, sabe? Eu pego o meu almoço, esquento lá nas meninas mesmo, enquanto tô almoçando, tô fazendo alguma reunião ali com elas, pra conseguir estar nas duas empresas ao mesmo tempo, né? Por isso que eu quis botar as duas no mesmo prédio. Pra conseguir ainda, né, tá a par de tudo, porque nada vai pra frente sem o meu ok, né? Com certeza, hoje eu deleguei muito, né? Muito, muito, muito. Sem delegar, a gente não consegue, né? Faz parte do Tenho crescimento, que fazer. né? Mas hoje, pra decisões finais, assim, tudo passa por mim. Eu não... Ninguém dá ok, coisa grande, sem eu enxergar, sem eu ver, sem eu dizer, não, ok, ou Isso não. me representa, isso não me representa. Porque o que é a minha luta, né? Que eu tenho muito grande. Hilo Beauty é uma marca, né? E Hilo Hussein é outra, mas é uma pessoa ainda. Exato. Né? Então, eu posso, como Hilo Hussein, como biomédica Hilo Hussein, detonar com Hilo Beauty, assim como Hilo Beauty pode detonar Hilo Hussein biomédica. Entende? Então, eu tenho muito esse desafio de... A minha carreira como biomédica sempre tem que estar tudo alinhado direitinho para eu não manchar a minha imagem como Hilo Beauty, como a marca. E Hilo Beauty também não pode escorregar em nenhum momento, porque senão mancha a imagem de Hilo Hussein. Exato. Então, esse equilíbrio é muito Eu difícil. ia te comentar que difícil, hein? Demais, Manter isso e extremamente. equilibrar. Que louco, né? Que momento, deixa eu te perguntar, até no meio dessa tua correria de tu te dividir entre as empresas, tu não tem filho, né? Não. Cadê nesse planejamento? Aparece? Então, Ei. eu e o Lucas, a gente tá junto fazem 7 anos, né? Quase 8 já. E o Lucas, ele é 10 anos mais velho que eu, só que ele me entende, né? Ele diz, o teu momento é agora, eu não vou ser egoísta a ponto de, agora que tu tá brilhando super, eu fazer tu, né? Não que filho traga atraso da vida, eu Pelo acredito contrário, que né? não, Não, acho ele só dá bênçãos. Mas é que eu acho que dá uma travada na mulher, né? Querendo ou não. Então, eu tô pensando em final do ano que vem. A gente tá se planejando pra eu engravidar final do ano que vem, a gente começar ali pra, né? Mas é que hoje eu enxergo que eu não teria como, porque Sim. final de semana eu tava em São Paulo, aí agora a semana inteira eu tô aqui, depois eu já vou de novo, eu tava na Suíça na outra semana. Então, não é fácil, né? É louco. É louco. Então, com a marca, assim, eu digo, até a marca estabilizar e tá ali na prateleira, assim, uma grande quantidade de produtos, enfim, eu tenho que dar uma segurada. E aí, na clínica, eu vou expandir ela agora, né? Minha ideia é aumentar ela para eu começar a dar alguns cursos. Eu já dou curso em São Paulo, no instituto lá, e eu vou começar a dar curso aqui em Porto Alegre no ano que vem. Então, a ideia é aumentar a clínica, e aí eu consigo colocar um professor, outro, para me auxiliar, né? E aí, quem sabe... Porque eu tenho um problema que meus pacientes não querem fazer procedimentos com outra pessoa. Um problema bom. Eu ia comentar, Que é um breve, problema muito bom, né? Mas elas não aceitam. Eu já tentei colocar outras Sim. pessoas lá na clínica e Não elas até... Hoje, inclusive, teve uma... Ontem até uma paciente foi, e aí corporal, essa minha outra colega eu coloquei pra fazer. E tá travado, assim, não vai tanto pra frente, sabe? E aí essa minha paciente super falou pra Alessandra, que é a minha secretária. Olha, eu adorei a doutora, falou o nome da doutora, mas é que não adianta, eu não sei, eu tenho uma coisa com a Hilo. Se ela fizesse um procedimento, eu faria agora. E aí eu falei pra Ali, não cede, deixa. Ela vai fazer com ela no final. E elas são assim, elas me dizem, eu não vou fazer com outra. Não, nem adianta tu colocar que eu não vou fazer com outra. Então, ela me ameaça. Meus pacientes é uma relação tóxica ali que a gente tem. Eu gosto, mas é uma relaçãozinha tóxica que eu e elas temos. Mas é assim, então, esse é o grande dilema que eu tenho. Sim. Então, eu sei que quando eu engravidar, eu vou me ausentar um pouco e
Não adianta. Tem que pensar muda, em tudo isso. muda muito mesmo, Muda, porque tu né? vai mudar algumas coisas bem importantes aí dentro, principalmente. A necessidade de disponibilidade da mãe ali no primeiro tu ano inteiro, assim, eu diria que existem pessoas que optam por sair um pouco antes da rotina e tal, mas não só pela questão da amamentação, porque a gente nunca sabe como que vai se dar cada relação e nascimento e filho e corpo feminino é diferente do outro, mas é uma demanda que até pelo que eu vejo que tu se envolve tanto com o que tu faz, é aquilo ali o que tu fez, o filho que tu fez. Então, tu não... Talvez seja difícil fazer esse gerenciamento. Então, eu sempre digo, assim, o primeiro ano é um ano de avaliar como que vai ser dali em diante, né? Sim, não é fácil. Não é fácil. Inclusive com relação ao autocuidado. Eu, por exemplo, fui começar a resgatar a mulher Manuela 2 anos depois do nascimento da Antonella. Ela tá com 3. Veja bem, então é um processo que começou efetivamente há 1 ano, né? E aí, assim, tem muita coisa que precisa ser feita, né? Então, enfim, cada um tem o seu tempo, né? O que eu tô falando aqui é o que aconteceu comigo. Mas é importante que a gente saiba que existe... A gente precisa saber disso. É legal que algumas coisas as pessoas nos dizem, outras não, né? Sim. Então, se tu puder pensar sobre isso, eu acho que é super interessante esse cuidado, por isso que eu tô nesse cuidado, enfim, né? De agora não, acho bem responsável. E o meu marido super aceita, super tranquilo. Ele ama a criança, por ele a gente já teria tido, com certeza. Mas ele me preserva, assim. Ele disse, é o teu momento agora. E às vezes eu brinco com ele, eu digo, ninguém mandou casar com uma mulher 10 anos mais nova que tu. Aguenta o coração e me acompanha. Ele é mais fácil pra ele te acompanhar do que propriamente pra mulher, porque quanto mais a mulher vai deixando aí... Exatamente. É diferente, completamente diferente. Então, acho que legal, Lucas. Parabéns pra você. Não, ele é maravilhoso. Ai, que bom que ele é maravilhoso. Ele faz procedimentos, aí vamos falar disso agora. Né? Porque eu acho super importante. Mulheres, agora, né? Desde que eu nasci, eu me conheço por gente. A gente já se cuida ou tem que se cuidar, ou é ensinado a isso e tal. Mas os homens, eles te procuram, tem pacientes. Bastante. E a grande maioria dos meus pacientes homens são maridos, noivos, namorados dos meus pacientes. É assim, ó, 90% deles são. Sempre tem os que vão sozinhos, enfim, mas é raro, né? Tanto que eu tenho pacientes que eles separam e o marido segue fazendo. O ex-marido, o ex-namorado segue fazendo, daí faz mais ainda, né? Pra ficar lindão. Dá ódio. Eu digo assim, e aí, quando tava com ela, não fazia tanto. Daí agora quer fazer um monte, né? Eu puxo pelo lado da mulher, né? E a mulher segue fazendo também. Então, a gente até cuida das agendas pra não cruzar. A gente tem vários casos, assim. E a gente cuida das agendas pra não cruzar no mesmo dia. Né? Que louco. A gente tem e a gente tem anotado lá os que separaram e tal, pra não cruzar em dia parecido. Mas tem que cuidar. Aí, como não são muitos, né, que aconteceu, então a gente consegue conciliar. Mas sim, os homens fazem muito procedimento. Viu, Rodrigo? Tem que fazer, porque... aí tá precisando de um botox. Com certeza. Agora, vamos fazer uma avaliação desse rostinho. Eu tô que nem o Jorge, tem que cuidar aqui, tem muito pelo. Eu falo pra ele me... Agora ele já não fala mais nada. Antes ele falava, eu não. Mas agora ele já me ouve, sabe? Claro. Eu escuto, sim, eu sei que em algum momento eu vou. Ainda mais agora, trabalhando com a tua imagem, um cara famosésimo. Exatamente. Tem que. O meu marido, ele como o Lucas, ele trabalha muito, né? Ele trabalha tanto quanto eu, às vezes eu digo até mais, e ele trabalha com a imagem dele, né? E então a gente tá sempre cuidando. O Lucas já fez vários. O Lucas faz toxina, que é o botox direto, bioestimulador de colágeno, preenchimento de olheira. Então a pele, ele não dorme sem fazer rotina skincare. Ele não acorda sem usar o protetor solar dele, né? Ele usa protetor solar todos os dias. Se tu olhar o Lucas, ninguém diz que ele tem 38. Nunca. Lucas, tu é um homem evoluído. A pele dele é linda. Eu tô escutando, eu tô ouvindo aqui, tu sabe que eu sou uma pessoa que escuta, eu assimilo e transformo. Eu sei, por isso que eu tô adorando esse papo, até pra levar pra dentro de casa. Não, ótimo, a pele de Lucas é linda. E a pele do Rodrigo vai ficar mais ainda, maravilhosa, né? também. Por favor, mais. E é verdade, não, eu tô falando num tom de brincadeira, mas é pura realidade, porque
a gente, quando fala do autocuidado, existe uma exigência, né? Porque o mundo é machista. Total. Né? Mas o homem também... Vai dizer que tu não gosta de olhar pro Lucas Nossa, cuidado, bem pelo amor cuidado, de bem Deus. cheiroso, bem apresentável. Muito, né? não tem. É isso. Mas tu sabe que Nós gostamos porque de ver pelo vocês fato bonitos. do homem, da gente viver numa sociedade, num mundo machista, sempre existiu aquele preconceito, né? Ah, o homem que faz isso é o metrosexual ou não sei o quê. Passado, né? Vamos lá, Ai, né? grande coisa que Pelo os amor outros de pensam, Deus, né? né? Era psicoterapia É, também, não exato, era? que é o que a gente falava, quem né? faz terapia é louco, né? A gente já evoluiu, graças a Deus, Graças há a Deus, uns né? anos. É. Mas a questão do autocuidado, ela vale para homens e vale para mulheres. Se olhem no espelho e vejam se Isso aí. vocês estão felizes. E isso não é também um super estímulo a, bom, agora comecem a fazer tudo enlouquecidamente, porque eu sou do oposto do exagero, né? Então, assim, é autocuidado, né? Exatamente. Então, assim, também tirar alguns preconceitos de alguns procedimentos estéticos. Não, Simples assim. e eu acho que é legal, pelo que tu Eu não trouxe vivo aqui, sem porque, botox. pelo menos na fala da Rila, quando tu comentaste aqui, né, que eu acho que é muito legal, isso aí acho que vem literalmente ao encontro que tu falou. Como tu faz esse processo todo de ter ali uma hora para conversar com as pessoas, que eu acho que pelo menos é o que eu tô sentindo de ti aqui. Que tu senta literalmente com as tuas pacientes ou com os pacientes, cara, vamos entender o que é que tu quer, Sim. porque não é só simplesmente fazer aquilo ali. Tu quer ter essa manutenção. Tu quer que as Não, pessoas venham e sempre. fiquem contigo, né? Não é só faz um Sempre. e vai embora Não, eu e tenho- sumiu da minha vida. Dos meus pacientes, a nossa taxa, a gente já fez estudo, né? A nossa taxa de retorno é mais de 90 e poucos %. Vai. Então, os meus pacientes são meus É. e seguem comigo, né? Eu tenho paciente que tá comigo desde o primeiro dia de clínica. Olha que loucura isso aí. E toda vez que elas vêm, aí eu sento, olho pra elas e digo, tá, vamos fazer isso. Porque daí, por exemplo, quando tu já é minha paciente, tu não vai passar por toda a consulta de novo. Tu vai mandar um WhatsApp lá pra Alessandra, quero fazer meu lábio. Beleza, aí tu chega lá pra fazer o lábio. Antes de eu fazer o lábio, eu olho pra paciente e digo, olha só, Manu, como é que tu tá se sentindo? Tu quer só fazer o lábio? O que mais tá te incomodando hoje? Não, Rila, eu tô bem. Acho que aquele último procedimento que a gente fez ficou bom. Tá tudo tranquilo, eu quero só o lábio hoje mesmo. Então tá, então a gente vai fazer o lábio. Aí ela volta pro retorno, todo procedimento tem retorno. Eu pergunto de novo. Pá, pois é, Rila, tu sabe que eu tava olhando? Não tô gostando aqui, sabe, a gente... E aí eu vou e faço Sim. mais, sabe? Então, eu tô sempre olhando pra elas. E eu sempre digo, eu tô sempre aqui. O que você precisar, eu tô sempre aqui. Eu passo manipulados pra elas de nutracêuticos, né? De tomar, enfim. Ajudo elas com protetor solar que, tipo, elas querem. Às vezes, do nada, elas mandam mensagem pra Alessandra. Ai, troquei, coisa não ficou bom. Vê se a doutora gosta disso aqui. Aí eu vou, auxilio. Por exemplo, eu tenho pacientes que moram fora do país, né? E vêm me ver uma vez por ano. Ah, ele quer fazer uma manutenção fora. Elas me mandam as profissionais, né? Que são, eu vejo, ó, essa aqui parece que é boa. Aí vai na tal profissional. Então, a gente tem um cuidado diferente. Que eu acho que o meu diferencial é esse. Eu dou atenção, eu cuido do paciente. Sim. Eu não tenho... A minha produção não é em massa, né? Não é em linha. Não tem assim, Sim. chega um monte de paciente. Eu tenho um limite. Eu digo pra Alessandra, olha, Alessandra, nosso limite de atendimento do dia é tal. Aí eu vejo os colegas lá atendendo 20 pacientes por dia. No Natal, eu atendo isso, né? Ali na novembro, sim, eu atendo 20 pacientes por dia. Agora, na rotina normal, não. Eu digo, não é assim que funciona. Sim, até pra dar qualidade, né? Tem Eu que vi. ter, não tem E como. às vezes as pessoas chegam querendo fazer a boca, mas tu, com o teu olhar, avalia que não é exatamente a boca ou o nariz, sei lá, Sim, sabe? várias São vezes. coisas que eu várias acho que esse vezes. olhar aí é bem importante. Tem que ter. E olhar vamos lá, estético. né? Não é um produto que eu tô vendo, não. É literalmente rosto. o rosto da pessoa, é o teu O Rodrigo cartão de tem apresentação. assim, um medo da transformação, injetar. assim, que Oh, é uma coisa de se eu louco. mudar a expressão. A fisionomia, eu tenho essa assim. preocupação, sabe? Mas as Eu sou- pessoas têm muito isso. Sim. As pessoas chegam pra mim assustadas, com medo, chegam pra mim com receios, ou de outros procedimentos que já fizeram, de alguns amigos que fizeram e não ficou bom, das de coisas outras- que tem na internet. De outras pessoas que mais do que a gente vê as bizarrices da internet. A gente Isso. assiste, não sei se tu já assistiu, naquele channel, é o e-channel, né? O Botchat. Botchat. O Botchat. Aham. Aí o Rodrigo fica, meu Deus, olha isso, eu te falo, tá vendo? Eu te falo. Só
que aí a gente tá lá olhando as bizarrices, né? Aquelas loucuras. Algo muito bizarro. É. Nem compara. Mas Não. aí é isso, assim, esses excessos, essas escolhas erradas e equivocadas de algumas pessoas é que faz com que os medos de algumas outras cresçam, né? Não, e daí tu tem que acalmar, tem que explicar que não é assim. Sim. A minha linha desde o início sempre foi, né? O meu raciocínio clínico sempre foi naturalidade. Então as pessoas me procuram exatamente por causa disso. Sim. Se a pessoa quer fazer transformação muito exagerada, eu encaminho para outro profissional, porque não é o que eu gosto. Ai, que Então elas legal. acabam tendo, né? Vendo, Olha só olham que muito pra mim, interessante. né? Tipo, olha pra mim e vê que eu me acho natural, eu não tenho Tu tanto procedimento. poderia estar Vocês não têm noção né? como eu poderia estar, porque minhas gavetas sou eu que me Sim, injeto. eu ia te comentar, é tu que fica O ali. dia inteiro eu me injetando. Então, eu não tenho tanto procedimento. Eu tenho uma coisa ou outra, óbvio, né? Sempre estou fazendo. Né? É uma tentação. Né? Imagina, Mas eu horror. não tenho, assim, exageradamente. Então, elas olham muito pra mim, né? Elas dizem, bom, porque tem meninas da minha idade que estão deformadas. Exatamente. Deformadas. Né, Esse é o então. medo mesmo que eu tenho. Eu olho assim, essas criaturas, meu, pelo amor de Deus, o que aconteceu ali, né? Se Mas eu transformou acho que isso total. vai do bom senso da pessoa Também, né? e do profissional. E do profissional então, dizer que não. tem de tudo neste mundo. Nossa, né? eu já disse muito não, muito não. Da paciente me olhar braba e dizer, eu vou em outro profissional fazer. Eu digo, bom, Pode então tu ir. vai. Vai com Pode Deus, ir, minha porque filha. eu não vou fazer. Depois me agradece. Que bom, né? E que bom isso aí. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu tinha dito que vai homens também. Que percentualmente falando, entre homens e mulheres, que Ah, não, 95 nem a 5%, nem 5%. 95, 5. É que não adianta, né? predominante E ainda tá mulher. transformando isso dentro dessa mentalidade masculina, né? Não, Eu nem sou um, compara. que eu tô aqui, Mas- mas não conversa mas eu muito comigo, eu sei. sei que em algum momento eu vou fazer. Não, Vou e- fazer. Eu só, viu, Jorge? É, Vou mas o fazer. Lucas, por exemplo, meu marido, ele nunca tinha feito nada. Ele não lavava o rosto com sabonete. Tipo, Olha ele só. lavava com sabonete de corpo. Eu que introduzi na vida dele tudo. Então, hoje as pessoas dizem, O Lucas... que é uma mulher na vida do homem? As pessoas dizem, Lucas, quando a gente te conheceu antes da Hilo e antes de tudo, e se tu botar uma foto, parece que hoje ele é 30 anos mais jovem do que ele era antes. Então, assim, ele... Não, então eu preciso fazer urgente, amor. Amanhã. Que amanhã já... Poxa vida, hein? Como é que tá a tua agenda? Pior que só pra agosto agora. Olha, eu vou te dizer que de repente é o ideal até pra ele ir amadurecendo. Pronto. Vai trabalhando isso. Ah, mas eu te confesso que eu me notei muito mais de alguns anos pra cá. Porque não adianta, parece que aquela virada de chave tu começa a olhar assim, mas eu tô realmente, Mas isso é do organismo, Sabe? né? Depois É. dos nossos 30 anos. Sim. Tu tá com quantos anos? Que idade tu acha que eu tenho? 34? Ah, obrigado. Vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 8. Anota, vai vir mais Eu umas acho que 10 tu- vezes aqui, tu vai virar protagonista daqui. Inverte os números e ainda coloca mais um pouquinho. Vou fazer 46 anos. Não, mas tu tá muito bem. Obrigado. Não, mas ele tá muito bem, viu? mano. Tá bem, também não dá pra... E ele disse que eu que dei cabelo branco pra ele. Obrigado, Isso é uma amor. mentira, né? Obrigado. Bem pelo contrário, tô aqui querendo bote um botox. eu tô- faça É, tudo. olha, amei. a mulher te incentivando a fazer. Eu não sei. vejo problema nenhum. Acho que Também quanto não, mais né? a gente ficar bonito, melhor. É verdade, eu também acho. Mas Amor, é assim que a vida funciona. A gente se sente mais feliz, mais seguro. É real. E é mais seguro no sentido de tudo. De até tu, Isso é verdade. tu participar de uma reunião de trabalho. Tu tem segurança, né? muito. E autocuidado, autoconhecimento. Ih, quantas coisas a gente já falou aqui sobre isso. Mas É verdade, isso de né? tu tá começando a sentir agora é biológico, né? É, a partir dos óbvio. nossos 30 anos, 30 e poucos anos, o corpo vai produzindo menos colágeno. E aí, com isso, vai aparecendo mais essa parte do envelhecimento. Nosso amigo colágeno, que eu falo pra ele. Ela vive Melhor, falando, eu amigo. não sei o que eu mais escuto dentro de casa é colágeno. Aí ele disse, o que tu quer de Meu Deus do céu, presente, hoje que foi. colágeno? Aham. Colágeno. Eu vou mudar agora completamente. Ah, Eu quero saber, tirando a Hila, que é CEO, que é biomédica, que trata... Quem é tu fora desse espaço? Quem é Hila em casa gostei, com gostei. Lucas? Gostei. Quem é ali, ó, dentro daquele coraçãozinho? Sim. Então, eu sempre digo, eu sou basicamente isso que vocês estão vendo, assim, eu nunca criei uma máscara, nunca criei um personagem, nem no Instagram, nem no meu trabalho, nem em lugares que eu vou, nada, né, porque eu acho que é isso que é muito o que faz eu chegar onde eu cheguei, é a minha verdade, né, então, eu sou basicamente isso do que as pessoas veem, eu sou
extremamente brincalhona, assim, eu sou muito criançona, bem mesmo. Até as minhas amigas sempre falam, Rilo, a festa contigo é uma coisa, a festa sem ti é outra. Tanto que quando eu confirmo alguma festa, alguma coisa que eu vou, é tipo, a galera, as minhas amigas enlouquecem, assim, porque eu sou a que vou embora por último da festa, né? Eu sou a Tu que... fecha o salão, literalmente. Fecho, nossa, eu não quero ir embora. Eu sou, quando eu começo a ir embora, eu digo, não, o after, pelo amor de Deus, o after, porque eu não tenho fim, né? Eu digo que a minha pilha, ela é eterna. Então, eu sou muito ligada no 220, mas eu sou uma pessoa extremamente, assim, de pessoas. Eu sou taurina e meu ascendente é câncer. Então, eu sou extremamente amorosa, né? Então, todo mundo, assim, do canceriano, isso aí, né? o canceriano sofre, né? A gente sofre. Tu começa a falar, tu vê um negócio na TV, tu já chora. Então, eu sou bem, eu sou bem sofrência, assim, sofro muito. Mas eu sou... eu digo, o que as pessoas veem ali na rede social é o que eu sou. Não tem muito, assim, dizer, quem tu é lá. É basicamente a mesma pessoa da clínica que atende os pacientes, a mesma pessoa... Imagina, meus pacientes chegam e eu abraço e eu pergunto como é que tava a festa que tu tava, porque eu olho pelos stories delas, né? Sim. Como é que tava a tua viagem. Então, eu entro na vida das pessoas, assim. Eu sempre digo, eu não gosto de ser só uma página da vida da pessoa. Eu gosto de estar no livro dela e seguir, né? Não uma página que passou e não. Eu gosto de seguir na vida das pessoas. Então, eu sempre gosto de deixar um pouco da minha marca de Hillua, né? Quem que eu sou mesmo. E eu acho que eu consigo. Eu acho que as pessoas conseguem identificar a verdade em mim. Porque eu acho que sem verdade... as coisas não funcionam, né? Permanece, né? Eu também muito pouco. E chega uma hora que eu acho que não segue, né? Porque eu acho que a gente tem que ser... E eu acho que é basicamente isso, assim. Isso e tu tira férias? Pois então, era uma pergunta que eu ia fazer. Que momento tu para e tu descansa e tu olha pra ti? Não, beleza, agora Ai, gente. porque eu e o Lucas vamos viajar, vamos descansar. Que nem tu disse, agora tu tava na... Eu vou ir longe, depois o Jorge me xinga ali, ó, do microfone. Tu tava na Suíça a trabalho. Sim. E tu tava... Era da Suíça e tu foi pra onde? Milão? Daí eu fui Milão, aí depois São Paulo. Trabalho também. Que momento tu descansa. Cara, ele também, né, tem essa rotina assim, a gente tenta conciliar um pouco. Ele tava eu fui pra São Paulo pra fazer o shooting que é as fotos, vídeos e campanha do próximo lançamento, e ele foi dar uma palestra. Então, cada um tava num canto, depois da noite a gente se reuniu. E foi com a família, né? Sim. E aí, assim, eu sempre brinco. Quando eu tô com os meus amigos, eu deixo meu celular de lado, né? Vivo aquele momento. Mas eu não sei viver mais de 2 dias isso. Infelizmente, assim, eu não tenho como. Não que, tu é refém de... Não, mas é que isso se fez parte de mim já. É uma coisa que, né... Por exemplo, agora, acho que faz uns 2 meses, eu e o Lucas, a gente foi pra Nova York e ficou uma semana. A gente trabalhou, normal, né? Trabalhou direto, tinha coisas que tinham que resolver. Mas a princípio vocês tinham ido pra Nova York pra descansar? Descansar, mas não adianta, nenhum consegue. Como, né? E quando tu tem é diferente, né? Quando tu tem um negócio teu, vai sempre alguém te fazer alguma... Como é que tu não vai dizer, não vou te atender agora, com licença, estou no meu horário CLT das 8 às 18. Não tem como. Não existe isso. O que no máximo eu falo, eu digo, já vou responder, isso eu respondo mais tarde, agora eu tô fazendo tal coisa, tipo, isso eu dou uma... O que não impede vocês de jantarem, né, saírem, darem uma olhada, direto assim, a gente tenta, vamos deixar o celular em casa hoje, ou no café da manhã, por exemplo. Daí ele olha pra mim, tá de celular? Não, eu tô sem, tá, então eu também não vou levar. Então a gente tem esses jogos assim que a gente faz, sabe? Ou, por exemplo, eu começo a postar uma coisa, eu olho pra ele e digo, eu vou ficar uns 20 minutos, amor, agora postando, tá? Não, beleza, daí ele pega o dele e vai trabalhar também, sabe? Então a gente tem, não é um acordo, é uma coisa automática entre nós, assim, que a gente vê. Tu sabe o que eu ia perguntar depois que tu falasse? Eu ia perguntar se vocês têm alguma espécie de rotina que vocês criaram em casa, tipo, tá, beleza, ó, nós vamos jantar todos os dias junto, ou nós vamos tomar café todos os dias junto, alguma coisa nesse sentido, ou não? A gente treina todos os dias juntos. Vocês treinam juntos. A gente tem cada um personal ali, mas é no mesmo horário. Perfeito. A gente treina juntos. Isso já é bem legal, né? Toda manhã juntos. A gente tenta, por exemplo, agora, né? Ele sabe que eu tô aqui, tem o jogo do Inter, né? Aí ele vai fazer uma carne lá. Ele é colorado? Colorado. Ai, gente, tu também? Eu não. Gente finíssima, Lucas. Lucas. Não gosto pra nada, assim. Lucas, Gente finíssima, Lucas. Eu tenho um cara, gente boa, mas não precisa, né, amor? A gente não fala de... não vai passar. É verdade, futebol, mas não vou falar de futebol, deixa ele lá, tudo bem. Só foi um comentário e fechamos aspas aqui. Então, ele tá fazendo carninha agora. Ele tá fazendo carninha.
Aí ele tá fazendo... pela carne eu tô também. Né? Isso é uma boa. Aqui pertinho. Independente de resultado de Então, jogo. bora. É isso aí. E daí tá fazendo uma pra nós. Eu vou chegar, ele só me perguntou, qual que é a tua previsão de chegada pra eu me organizar aqui? Então a gente tenta, né, jantar pelo menos todos Sim. os dias juntos. Ai, que Mas a gente não tem, assim, quarta-feira é o dia do casal. Não, porque Não senão existe, vira uma né? rotina, Sim. sabe? Eu acho que a gente já tem a rotina do trabalho. Se a gente botar a rotina do nosso relacionamento, não tem como. Daí vira um trabalho dentro do relacionamento. Então daí a gente acaba não tendo. Do nada ele manda mensagem, vamos jantar em tal lugar hoje? Bora. Ai, que Entende? delícia. Então a gente tem muito disso. A gente tenta se curtir os dois, assim. Como no final de semana a gente tem a família dele aqui, a gente tem amigos, enfim, a gente tenta, né, priorizar um pouco isso também. Então, às vezes, no final de semana a gente não consegue ficar, e a gente também trabalha muito no final de semana. Sim. Às vezes a gente não consegue ficar junto no final de semana, só eu e ele. Sim. E aí a gente tenta aproveitar durante a semana também. É um relacionamento bem saudável, assim. A gente tá junto fazem quase 8 anos, então quando eu comecei a namorar ele eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, ambos, né? A gente teve, todo mundo tem, né, no meio ali do relacionamento, fases difíceis, nossa. Total. mesmo? E quanto Meu mais Deus. tempo junto, mais fases a gente vive, né? Exatamente, então a gente teve, e daí depois de uma fase muito difícil que a gente teve, que a gente quase, né, separou, assim, aí o relacionamento mudou de patamar. Aí a gente, nossa, aí é outra história, assim, e a gente tá muito bem, inclusive. Que legal. Olha que legal, Coisa né? E tu boa. viu que interessante, tu viu? Deu quase aquele rompante Sim. e aí pegou tração Sim. e agora tá super bem. Às Mas vezes, isso é às vezes natural. fortalece, né? Dizem, né, nos relacionamentos que chega um determinado período que tem aquela crise de um período. Foi, eu acho E que se foi tu a crise passar dos... a crise, aquela ali, é muito difícil. Dizem que tem Dizem a crise do do 7, né? e depois Ah, tem mas outra essa crise do 7 não é por isso que eu muito disse que tem determinados Tem. períodos, então por isso que eu nem Então, e sinalizei mudou de tempo, mas patamar, é. assim, o relacionamento. E a gente enxerga, a gente vê, tem coisas que a gente respeita mais um do outro que não tinha tanto. Então, eu digo, nosso relacionamento, eu falava pra ele, se a gente passar por isso, nosso relacionamento vai mudar de patamar. É outra Que coisa. legal. Ele faz terapia também? Faz. Olha É. aí, as duas pessoas Eu evoluídas. sempre digo que Sim. as Isso é pessoas elas importantíssimo. precisam ir Não, se acompanhando no Não, a processo gente já de fez até evolução, terapia de né? casal. A gente É fez, mesmo? a gente fez terapia de casal e a gente faz as duas separadas. Agora de casal a gente não faz mais, mas a gente segue cada um com a sua terapia. Isso é importantíssimo. Muito. E ainda mais vocês, porque mesmo ele sendo, quantos anos? 10 anos mais velho que 10, você, aham. ele ainda é jovem ainda. Muito. E tu super jovem, então imagina só, vocês estão com... Hoje tu tá super bem. Ele também, pelo que eu entendo, tá Sim. super bem. Aham. Tem que ter esse equilíbrio. Tem Vocês têm que que. encontrar essas fugas, tem que saber como lidar com É isso muito também. difícil. né? E ele tem a vida extremamente pública, igual a minha, assim, bem exposta. Ele, inclusive, eu digo, algumas coisas ele é maior do que eu até. Então, ele tem uma cobrança, ele tem, acho que o Lucas deve ter, sei lá, não sei quantas empresas, ele tem mais de 50 funcionários. Então, a cabeça dele gira demais, né? Ele tem uma cobrança muito grande. Então, a gente cuida muito isso, assim, ainda Sim. mais com a exposição, né? Com A gente tem a vida certeza. muito exposta. Meu Deus do céu. É É complicado. é bom, eu sempre digo, é bom até proteger das energias, Sim. né? Porque, É muito. nossa, essa daí Essa rasgou. moto era boa. Essa aí tinha Botona. motor Essa bom. rasgou, né? Não precisava. De vez em quando acontece isso, rasga. Mas tem tudo bem, né? Mas eu digo porque eu, particularmente, sempre fui tentei ser muito discreta, né? E aí, discreta, tipo, não compartilhar muita coisa da minha vida. E lá pelas tantas, agora a gente tá aqui, né? Dando a nossa cara, né? Para um projeto nosso muito legal e que a gente tá aprendendo a lidar com isso, assim, porque, enfim, de alguma forma a gente expõe a nossa vida. Total. Né? E a gente até, pela iniciativa ser minha e do Rodrigo, nós somos um casal. A gente tem vários pegas, assim, no ar. Normal, né? Aqui nessa mesa, Né? mas na vida, então, assim, a gente acha que isso também é importante até mostrar, porque a essência do que nos une, ela é maior do que a desavença, né? Então, assim, por mais que a gente se desentenda, existe um amor e um companheirismo por trás, que é o que faz com que a gente esteja aqui, né? Depois de 10 anos, a gente tá 10 anos, né? É que casamento não é só amor, né? É muita coisa além não é, disso. Muita. exato. Eu acho que o amor, ele é tipo assim, aquela coisa que tá ali, assim. O resto, meu filho... Ninguém sabe o dia a dia como é que é, né? Só quem tá dentro pra saber. Não adianta. é bem isso. E tem que se respeitar e respeitar também as diferenças um do outro. Porque eu tenho certeza que tu e o Lucas devem ser muito diferentes em várias coisas, mas também vocês são muito parecidos em outras. A gente Né? nasceu no mesmo dia.
Olha! No mesmo dia? Do mesmo dia, exatamente no mesmo dia. Que dia vocês nasceram? 2 de maio. 2 de Dois maio? taurinos. Então, a gente tem muita coisa que a gente é muito parecido. E isso daí dá choque, né? Sim, é. Então, isso aí é uma coisa que a gente nota. E aí, a gente... Ah, agora cedo eu. Daqui a pouco cede ele. Porque a gente é muito parecido. Chega a ser Sim, bizarro. Olha só. Mas que legal, né? Fazer festa. Eu ia Ai, não é. Comemorar No início eu não achava... Eu não gosto de dividir o Eu palco não com gosto de ninguém. dividir meu palco. No início eu achava, ai, que lindo. Ai, Hoje que em dia a legal. gente se olha. É, pode ser, né? Ai, no mesmo dia. Aí podia Faz- ser um dia não, antes ou um dia não, depois. não deu aquela ideia de, tipo, tá, faz o seguinte, ó. Eu vou comemorar o meu nesse ano, eu comemoro só o meu, então eu fico pro dia seguinte. Mas daí, por exemplo, há 10 anos de diferença. Daí, por Sim. exemplo, a festa dos 30. Ah, pois é. Poxa, não a festa tem dos festa dos 40, 30. coitado. Daí, Coitado. Aí, assim, não tem como fazer uma só. Então, ai, sempre tem É verdade. o- Já me esse- convenceu. Já me convenceu de que não é tão legal Não assim. é. É, Viu? viu? 2 segundos. Né? A galera acha, ai, que lindo. Eu digo, gente, não. Não é, não. Vem aqui pra te vem ver como é Daí que tu é. acorda de manhã, tu tá esperando um café, mas tu tem que fazer também. Ah, é? Aham. Ah, mas eu vou receber um presente, mas eu tenho que dar também. Aham. Aí o parabéns das pessoas. Não é parabéns Rilo, é parabéns ao casal. Ai, é. Aham. Por quê? Né? Gente, eu também sou uma pessoa. Eu quero ser um indivíduo. Então a gente fica nesse Vocês são brincando. casados mesmo? Casados Ou vocês... mesmo. Então, e quando vocês casaram? A gente casou dia 16 de maio. Olha, 16 de maio, ou seja, vocês recebem parabéns junto, Sim. né, de E aniversário e ainda no parabéns mesmo de mês. casamento também. Não, é o caos. É o caos. A gente diz, olha, não tem condições. Mas é bem legal, porque a gente é bem parecido, né? Sim. Então, várias coisas dá muito certo, assim. Sim. E isso de os dois serem... Eu digo, se eu tivesse com uma pessoa que não fosse tão workaholic como Eu ele ia te é... perguntar talvez se não tu- desse certo, Só né? de tu falar, eu disse assim, cara, a Yulia é extremamente workaholic, porque e ele deve ser igual. Ele é igual. Se ele não fosse, eu tenho certeza que você ia Não. dar muito atrito. Não, não ia dar mas certo. Isso é real. Isso Não é ia real, dar até certo. porque a gente também tem um estilo de vida muito igual. Tem que ser. Muito igual. Não tem, mesmo, né? Enfim, mas é isso, não, Muito- senão não muito funciona, diferente, mas a gente é muito né? igual, a gente brinca. Porque daí a gente não se entende, eu acho, é difícil. Tipo, É. imagina se tu tivesse alguém que estivesse te esperando todos os dias lá pra assistir série e tu cheia de compromissos e tu ia dizer, não dá, não cria essa expectativa porque eu não vou atender, entendeu? É isso aí. É, Bem sabe? isso. Não tem como. Não dá? tem. Eu não assisto série. Por É, exemplo. eu Eu não né? assisto série. Tipo, Mas as não pessoas falam que série tu tá vendo. Eu não tô vendo. Eu não consigo. Então, é realmente É isso. isso. Não teria como. Não teria. Acho que duraria um mês ali. E a pessoa ia dizer, Sim. olha, minha filha, não tem como. Eu ia dizer, realmente, não tem como. Não dá. Então, a gente tem que ter... E ele é muito, muito, muito... Trabalha demais, assim. Então, pra ele me entender... Eu tenho que entender ele e a gente se isso, entende né? juntos, porque Sim. senão não tem como. A pessoa tem que ser pelo Então, menos vocês parecida. praticamente não olham TV, então, hoje. É jogo que ele olha de vez em quando e algumas Eu não coisinhas. vejo TV. É mesmo? Muito difícil. Aham. Então Sabe já vou te dizer, quando entrar criança na vida de você, tu vai começar a assistir TV. Não, Pois é. mas Começar tu não vai assistir assistir, YouTube, tu vai assistir um monte de outras tu coisas junto vai com ela, ser porque tu vai diferente. vai ter que Tem que te entregar em algum Isso que eu ainda não momento. tenho. Tô com o Dil em dia. Protegida. Não, o Dil tá bem. Tá ali. Já fiz um ultrassom, tá bem direitinho. Graças encaixado. a Mas Deus. é super importante esse teu cuidado aí. Eu acho super legal. É, assim. não. É uma responsabilidade que às vezes as pessoas não têm, e daí depois o mundo tá como tá por isso, sabe? Né? Eu sei que a gente tem condições de ter 10 babás se a gente quiser. É. Né? Sim. Mas daí não adianta fazer filho pra botar babá. é. Claro, vou ter, né? Obviamente. aham. Mas não adianta eu não tenho rede de apoio, né? Eu não tenho mãe, eu não tenho irmã. Minha sogra já é uma senhora de idade. O Lucas não tem irmã. Então eu sei que quando eu tiver filho, vai ser eu e eu. E a babá, né? Que vai me ajudar, enfim, mas não adianta. Então a minha rede de apoio é muito pequena, né? Eu só tenho irmão homem. Meus irmãos, né? Quantos têm irmãos tu tem? 2 2? mais velhos. Os 2 mais velhos? Mais velhos. Eles moram no interior, né? Eles moram em Erechim. Aham. E os 2 são mais velhos, então só eu sou a mulher. É, e não Da moram fa- aqui já não dá não pra... tenho prima, só tenho primo. Olha, Sou a única mulher da família. olha só. Então, eu tenho vó ainda, mas minha avó mora no interior, enfim. Então, assim, eu sei que vai ser eu e eu, sabe? Então, por isso que eu tenho essa consciência de, não vou fazer filho agora. Eu gostaria, adoro criança, enfim, mas não dá, né? Sim. Tem que entender as limitações. Um sonho que tu não realizou ainda. Para, eu ia fazer uma pergunta assim. Viu, ó? Padrão. Vocês são Quer parecidos. complementar ela, então? Não, responde. O sonho que eu não realizei ainda... Nossa, gente, já realizei muitos sonhos. Eu acho que o meu sonho... Eu tenho um grande sonho de ver Hilo Beauty na Sephora,
Que é um grande sonho. Tomara que um dia eu pegue esse trecho, gente. Tomara Deus que eu pegue esse trecho e bote no... Então, eu tenho um grande sonho de ver Hila Beauty, por exemplo, numa loja grande, como a Sephora, enfim, né? Que é um sonho profissional. Um sonho pessoal, eu digo assim, eu quero ser mãe, mas nunca foi meu sonho. Sendo muito sincera, eu acho lindo quem diz que é meu sonho desde criança, ser mãe, mas não é. Então, tenho, assim, eu acho que eu já realizei a maioria dos meus sonhos, graças a Deus, assim. Então, os sonhos que eu tenho, assim, são realizações, assim, sonhos... eu queria, quando eu era criança, eu queria ter uma ONG para os cachorros abandonados, mas eu ajudo muito a Daisy Falsi, muito ajudo ela. Então, eu acabo ajudando algumas coisas que eu queria. Então, assim, se eu parar para pensar agora, eu realizei a maioria deles, Que graças a Deus. Legal. Bah. E tu já conquistou tudo que tu queria na material, vida? assim? Tirando o Sephora. Uma delas. Então, Isso é um sonho, né? Mas e sonho. conquistas, Conquista, bens, bens. assim, tua clínica, tua marca, tua casa, sei lá. sim, semana que vem chega meu carro, inclusive. O carro maravilha. novo que eu quero. Ai, que delícia. Eu acho que sim. Eu quero agora, por exemplo, uma clínica maior pra mim. Quero reformar a Hila Beauty, enfim. Mas eu acho que sim, gente. Acho que já realizei a grande... Claro, às vezes tu tem uns sonhos, umas coisas assim, boba, tipo uma bolsa da Hermès, uma coisa assim que eu sei que... Mas não é nada assim que eu digo. Acho que eu já de verdade, assim, graças a Deus. Não tenho... Eu nunca fui muito apegada, sendo bem sincera, assim. Tenho sonho de ter tal coisa. Nunca foi. As coisas, eu fui comprando, as coisas foram acontecendo, eu fui gostando. Mas eu nunca tive, nossa, eu tenho um super sonho de... Tinha o sonho de ter uma Chanel, por exemplo. Eu tive. Então, esses sonhos bobos, assim, né? Que a gente fala bobos, mas é o que motiva a gente também, né? Então, acho que sim. A gente tá Legal. aqui, né? A gente é ser humano e se tu trabalha, olha o quanto durante o dia, tu também quer te realizar, né? Muito. Então, por que não comprar uma bolsa como tu quer, não viajar pra onde tu quer? Inclusive, a senhor. pergunta que eu ia te fazer. Tu gosta de viajar? Vocês Muito, gostam? muito. A gente viaja demais. Onde é que é um lugar pra ti que tá marcadinho dentro do teu coração? Que tu disse, esse lugar pra mim aqui foi especial. Tem um? Eu acho que eu gostei muito, muito, muito de Dubai. Mas eu acho que Dubai eu gostei muito porque, tipo, vem meio que da minha origem, assim, né? Então, eu senti uma coisa diferente por Dubai. E... eu acho que é Dubai, assim, o lugar, assim, que eu gostei, que eu sinto... Eu gostei muito de San Andrés, que era a Colômbia. San Andrés? Que é um lugar pequenininho, assim, mas acho que foi o primeiro lugar, assim, que eu e o Lucas, a gente conseguiu ir, internacional, enfim. Então, acho que tem uma lembrança boa, assim, de lá. Um valor sentimental, Isso, né? um valor sentimental bem legal, e eu gostei muito de lá. E tem Voltaria. algum lugar que tu e ele não foram e que querem ainda ir? Já tá no mapa de vocês? É nesse lugar nós vamos a próxima viagem. A gente tem um problema que a gente gosta de ir pros mesmos lugares. Tipo assim, Quando é bom, né? 3 vezes no ano pra Nova York. 3 vezes no ano pra Nova York. Então, a gente tem esse problema que a gente tá tentando passar por cima, né? Sim. De não querer ir sempre pros mesmos lugares. Agora, inclusive, em agosto, eu comprei uma viagem surpresa pra ele até. Aí, a moça da agência de viagem deixou escapar o destino. ele já sabe? Ele já sabe onde é que sacanagem. é. Tá Puxa tudo bem. vida. Então, Pode falar pra onde é? Sim, pra Curaçao. Pra Curaçao? Já foram? Tivemos agora no aniversário do Rodrigo do ano passado. 28 de Gostaram? setembro. É uma Maravilhoso. delícia, É. né? É uma Tem delícia. nem o que falar. A gente se uma apaixonou pelo delícia. local lá. Curaçao a gente vai agora. Uma E... Mas assim, não sei se tem algum assim que a gente fala. Não. Nova York, pelo que eu vi, A gente é um ama. point. Maldivas eu Point. quero voltar. Incrível. Acho que não tem, assim. A gente vai indo, sabe? Vai indo. Quantos países vocês já foram? Não sei Sabe, te nem dizer. sabe. Não, O Rodrigo nunca adora contei. contar. Eu sou, eu gosto de viajar, também. eu conto também. Eu não conto, fico eu vou contando, Eu indo. nunca adoro contei, eu vou viajar. indo Eu vou também. indo, Juro ser pra ti, feliz nunca na contei. vida. É mesmo? Nunca contei. Eu Eu vou também contar. não conto. Verdade, eu vou contar. Eu gosto. Ele Mas adora Eu bastante. adoro contar, eu falo pra ela, eu vou A gente contar vai ter que quantos trazer países alguém a gente aqui pra entrevistar que conheça, sei lá, quantos países. Vai. 60. 60, imagina que Imagina, doido. 180. será que tem essa Eu acho pessoa? demais. Tem, com Tem, com certeza. certeza tem. Tem os viajantes, os É. mochileiros que adoram fazer Eu isso. acho, e eu não gosto desse tipo de perrengue. Eu gosto de ir pra Eu passar também não. bem. Eu também não Não, gosto. Eu ela- gosto de viver Cara, bem. Isso é uma coisa que a Manu me fala. Deus me me convida livre. pra Também viajar, mas não me faz passar trabalho. Já passei a idade. Não, né? Não, Obrigada. eu já nem vou. Se só pra dar check. Não. Não, né? Não, também, pelo amor eu de também Deus. Não, já tô no outro nível. Chega, outro né? estágio. E deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro das tuas viagens aí que tu já fizeste, tudo isso aqui,
Tem algum momento pra ti que marcou, seja assim, de hilário, ou que aconteceu um perrengue que tu ficou empenhada? Teve alguma situação? Eu acho que, assim, toda vez que eu viajo, é sempre um perrengue em questão do meu nome. Aham. Normalmente eu sou parada. Ai, sim, eu imagino. Sou eu parada, entrevistada, Sim, tem que abre dar minha mala, toda a satisfação né? dali. Então, sempre pelo meu nome, enfim. Então, quando que foi? Agora, essa última vez que eu fui pra... Quando eu tava entrando na Suíça. Eu tava sozinha, Sim. com mala de mão só, porque eu quis ir viajar só com mala de mão. Chegando sozinha. E, nossa, me pararam do nível de abrir todas as minhas coisas, abriram os líquidos que eu tinha, Sim. botaram dentro... Fizeram testes pra ver se... Sim, do meu corpo inteiro. Eles passavam pelo meu Sério? corpo. A gente assiste aquele alerta aeroporto. Aconteceu sabe? comigo, então, Meu presencialmente. do céu, Botavam chocada. aquela coisa pra ver se muda a cor, Aham. né? Das minhas coisas, tiraram todos os líquidos, botaram naquela máquina que faz isso aqui, sabe? Sério? E Que tudo que eu tava doido. sozinha. Eu acho que eles acharam que, né? É, Ih, podia vocês não ser têm um- noção. Daí fiquei um tempo parado lá na salinha, daí eles me perguntaram. Tu não ficou onde é que eu nervosa? tava indo. Cara, eu sei que isso vai acontecer, Tu entende? já sai daqui, vão me parar igual, por causa Vão me do meu parar. sobrenome, meu nome. Então eu ia parar. Ai, tu ficou Ainda mais tranquila. sozinha, eu já sabia que sozinha eu ia Não, parar. imagina o seguinte, Puxa vida. teu nome, sozinha, só com a mala de mão, quanto tempo tu ficou lá? Sim, uma semana só. Imagina, É, tu 7 vem uma dias. semana Aham. só com uma malinha de mão. produtos, assim, O que tipo, é tu tá fácil, porque fazendo? eles fazem muita coisa. com- Muito, não, com e gente, produtos. nossa, daí eu fiquei um tempo lá parada, daí veio uma mulher, conversou comigo, veio outra, conversou e pediu pra eu mostrar o hotel, pediu pra eu mostrar o curso, Sim. pediu pra eu mostrar meu CRBM, Ai, tudo, que função. tudo. Então toda viagem é É isso, um uma- perrengão. entende? Então eu sei que alguma coisa vai acontecer. Ai, com Ah, emoção. o pra Lucas, ficar mais o Lucas legal. já vai contigo já pensando, tá, beleza, vou ter que esperar ela um pouquinho ali. E passa é ali, isso. vambora. Só que ele tem um problema que o nome dele é Lucas da Silva e Silva. Então é um nome que todo mundo tem igual. E aí ele nunca pode passar pela máquina, ele tem que ficar indo. Então a gente tem esse problema. Ele é muito simples Eu sou muito e o meu é composta, quase muito over. Então a gente fica nesse limbo, assim, os dois, dois sabe? ali no É meio do isso aí. Então esse é o perrengue que eu tenho, é sempre esse, né? Da volta também pararam. Então Ai, que sempre assim, função. tudo. Daí eu cheguei no... Ah, tu vai ficar 5 dias só, mas tu vai fazer o quê em Milão? Porque daí eu ia pra Milão também, eu nunca ia. Daí explica tudo, então sempre tem esse Ai, que rolê. função. Que eu digo. Ah, que função essa, hein? E tu falaste aqui que tu te aproximou muito, tu gostou muito de Dubai para as tuas origens, né? Tu já procurou e entendeu, estudar, ou tu foi atrás das tuas origens em algum momento ou não? Então, ainda não, eu acho que eu vou, né, daqui a um tempo querer mais isso, porque eu gosto muito, é uma coisa que me faz feliz, eu converso até, quando eu converso com meu pai, quando eu vejo ele, a gente conversa até sobre. Minha mãe, quando era viva, me contava algumas coisas que ela viveu, assim, na família do meu pai, e é muito legal. Mas como eu cresci fora disso, né, eu ia nos casamentos árabes, sempre achei muito legal, mas como eu cresci fora disso, minha família da minha mãe é italiana, né, eu não tive isso tão implementado, assim, em mim, sabe? Mas eu acho muito legal, as pessoas adoram conversar comigo sobre isso, inclusive, mas talvez um dia eu vá querer, assim, tanto quando eu fui pra Dubai, meu pai ficou realizado. Assim, Foi a realização pra ele, né? Nossa senhora, ele tava muito feliz que eu fui pra Dubai. Daí o Lucas fez uma foto com aqueles coisas ali dele diz assim, é o shake que eu sonhei pra ti. Eu achei que eu Sim, tipo esse tipo de coisa, sabe? Aí, viu, Lucas? Eu, quando for ver o sogro, tu põe lá o turbante. Nossa, lá, ele e vai ficar Feliz incrível, da vida. faceríssimo. que Então, legal. talvez futuramente eu vá querer ir conhecer um pouco disso, enfim, mas hoje eu nunca fui atrás, assim, acho que também não tenho muito tempo pra Sim, pra ir. eu ia te dizer, Hoje botar mais, não, né? porque isso demanda, tá? Nossa, Isso demanda esse demais, trabalhinho né? aí, não é uma coisa tão Não, simples. não é não. Ai, que legal. E... Olha só, ele não me deixa. Ah, então vou parar. Vai. Para aí de Não, falar. não, faz tua Vai. última não, pergunta. Não, pergunta. Eu tô te concedendo. Agora você pergunta aí. porque eu Última ia perguntar. pergunta. Não consigo ficar na última. Última pergunta. Não sei agir sob pressão. E isso Última pergunta. é verdade. E isso acontece em casa. Última Eu Falo pergunta. pra todo mundo e ninguém acredita, né? Amor da minha vida, faça a sua última pergunta. Não, nada. Eu ia perguntar só, na verdade. Você dê pra ti, dizer. viu? Tu viu que eu cedo de vez em quando. Tem que ser, né? Senão Ai, faz parte, né? faz parte. Não, na verdade eu ia mais, era linkado com o que tu falaste aí do teu pai. Eu ia te perguntar se tu te identifica com a cultura também. Ou não. Como tu não vivenciou, tu
Como não consegue vivenciar? nem... É muito pouco. Eu confesso que, assim, eu tenho umas coisas que eu vejo que é. Aham. Por exemplo, sabe a barriga quando tu entorta e faz aquele negócio pra dentro? Eu sei fazer sem ninguém nunca me É ensinar. natural Jura? dele. Juro. Tá no Então, sangue. tá no sangue. Isso eu sei que tá no sangue. Cara, começa Aquilo é uma super música- difícil. Não sei, eu faço sozinha. Vai pra dentro e faz. As pessoas, como é que faz? Eu digo, gente, eu não, Não sei, eu só faço. Eu faço. Eu só faço, saio desde criança, faço. Quando começa uma música árabe, eu me emociono muito. Quando eu entrei Olha em que Dubai legal. e eles estavam falando em árabe, tipo, me emociono muito. E tu fala árabe? Não falo. Tanto que eu tenho uma amiga minha, que é uma das minhas melhores amigas, que ela mora em Tel Aviv, em Israel, a Gabi. E ela fala árabe, ela fala tudo. Tanto que quando eu entrei em Dubai, o primeiro áudio, que eu mandei um áudio chorando pela amiga, por favor, eu quero muito que tu me ensine a falar árabe. Minha mãe falava. Tua mãe falava? Falava Legal. e entendia tudo. E meu pai fala, lê, né, de trás pra frente, enfim, é de Ah, oito, eu né? fico admirado, porque é uma loucura. difícil, É né? muito Dá difícil. um- E é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Então, eu não me identifico tanto porque eu acabei, né? Mas eu gosto. Eu noto que é uma coisa que eu gosto e que talvez futuramente eu vá querer ir mais adentro, assim. Sim. Mas não é algo que eu me identifico. Não, eu nem sei te dizer como é que funciona. Né? Olha só. Que doido. Nunca fui a fundo Que nisso. doido. Que legal. Ai, eu adoraria seguir aqui mais um tempão conversando contigo. Se deixa, a gente fica, né, mano? Só eu que- também, né? E eu sempre digo, quando o papo é bom, o tempo passa muito rápido. E eu sei que Já o Lucas passou? tá te esperando com Tá, a cadê a Carminha. Com a Carminha? Carminha deve estar mandando Né? mensagem. Eu se não a vou Carminha era, né? sacanear esse momento de vocês. Eu quero aqui só por fim, assim, te perguntar. A gente sempre costuma pedir, assim, para as pessoas trazerem uma mensagem que tu gostaria de compartilhar com quem tá nos ouvindo, assim, né? De vida, de aprendizados teus, que tu puder levar de mensagem para essa galerinha legal que tá nos acompanhando. Então, eu sempre digo que as coisas nunca caíram do céu pra mim, né? Eu venho de uma família humilde, venho de uma história, né, de vida humilde da minha mãe, enfim. Então, eu sempre fui atrás das coisas que eu queria. E como eu falei pra vocês, né, eu sempre fui muito sem olhar o que estava acontecendo ao meu redor. Então, o que eu digo sempre para as pessoas é não se preocupar e não dar bola, né, para crítica, julgamento, porque as pessoas, elas te querem bem, mas muitas vezes elas não te querem melhor do que elas, né? Isso é pessoas próximas. A gente tem que entender e colocar na cabeça isso. Ai, mas sério que fulano não faria isso? Faria, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar pensando muito lá na frente, mas também estar vivendo o agora, estar feliz com o agora, né? E o que está acontecendo na vida. E não olhar tanto para os lados. Tocar e ir para frente, igual aqui, foca e vai, Foca né? e vai. Literalmente, É isso, né? Foca e vai. Porque depois, o que vai acontecer? O que sobra? É você e você. Né? Não tem muito assim, tu pensar, nossa, mas aquela vez eu deixei de fazer tal coisa porque fulano tava falando de mim. Bom, ele tocou a vida dele, minha filha. E tu, né? Então, é o que eu sempre digo, a gente fazer as coisas sem pensar nos outros, sem pensar no que o outro vai pensar, sem pensar no julgamento do outro, né? Olhar para o que a gente quer para dentro da gente e aonde a gente quer chegar. Ah, Rilo, mas eu não sei onde eu quero chegar. Bom, então só vai, né? Se tu fizer certinho, trabalhar e não ficar focado em outras coisas, as coisas vão acontecer. Não, e vai indo que uma hora encontra um propósito. Isso, né? não, o propósito ele é encontrado no caminho, né? Eu digo, o meu propósito não veio desde sempre. Não, eu fui encontrando exato. e às vezes a gente muda o propósito. E Exato. não há problema nenhum Não, em mudar o percurso do caminho. Tu ajustar. mudou teu teu percurso? Eu percurso? mudei várias vezes, né? E ainda vou mudar, né? Vai ser assim. Exatamente. Então, não tem muito, eu tenho um propósito, eu tenho que seguir firme só nele. Não, né? A gente pode encontrar algumas outras coisas no caminho. Que E é demais. isso. Que linda. Muito obrigada, de verdade. Imagina, Que gente. papo bom. Que bom, Mais uma também vez a gostei gente muito, agradece, fico muito obrigado feliz. por contar um pouquinho da tua história aqui pra gente também e que serve de inspiração pra Mas gente também te total, olhar eu assim fico do quieta, jeito... te olhando, te admirando a Aham. beleza Oh, acima de qualquer imagina. coisa. E a história que a Não, gente... que legal. A gente Que tá bom. vivendo um momento muito legal também, assim, de tentar se reinventar na vida, né? A Sim. gente tem as nossas posições e tal, profissionalmente falando, mas essa iniciativa do projeto, ela conversou muito com a tua história e eu te agradeço muito por Que isso. bom, eu que agradeço o convite. Nossa, gostei muito, vocês são maravilhosos, um casal querido. incrível. Obrigado. Também com Vamos ficar mais né, lindos cada um. ainda. Vão. Usem Nós os dois. dois. Inclusive, os dois. depois nós Tá, vamos eu fazer vou um pra dividir Viola. contigo. Depois ela vai vir aqui outra vez. Eu vou lá visitar. Vai. Eu quero ver aqui, ó.
Vai, Eu ó, quero ver. viu? Mas aí é que Próxima tá, não vai é tá assim, né? esticadinho, assim. Olha Não, vai tá ele. ajeitadinho aqui, não vai Tu ter vai essas fazer, coisinhas assim, viu? claro, Ó, já mudou de ideia. Entendeu? Não vai ter Viu? aqui Isso as, aí. as Funciona marcas de muito expressão, bem. né? que é- Isso, vamos mandar embora tudo isso E aí. tu é super expressivo, então. Né? Precisa. Maravilhoso. Muito Que obrigada. demais. Imagina, gente, eu que agradeço, Muito viu? obrigado aqui estar Sucesso conosco. cada vez Amém, mais. Sucesso. nós sempre. Toda Voa a realização mais do do que já mundo. vem voando. Todos Tanto nós. pra ti quanto pro casal, né? Amém. Acho que vocês merecem e vocês estão buscando aí. É isso Que aí. bom, vocês também E só. se a intenção é boa, Foca e vai, é isso aí. tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.